Muito boa noite, senhores. Quero que saibam que este podcast que vocês estão prestes a assistir foi censurado. Recebemos um strike no YouTube, tivemos que tirar várias partes, tivemos que colocar vários avisos sonoros. Recebemos um strike e derrubaram o vídeo em cerca de 40 minutos. No podcast, discutimos a simbologia do número 22 e o vídeo foi derrubado às 22 h. Coincidência? Não sei, só digo que com vocês eu não perderia... Porque, evidentemente, a plataforma me obrigou a tomar muitas precauções para tentar subir de novo. Esperamos que permaneça aqui por muito tempo e que aproveitem antes que seja censurado. Forte abraço, L. Ex-presidente dos Estados Unidos. Eu tenho um vídeo em que dá pra ouvir diretamente o que a menina diz pra ele, que ela o deixa excitado. Eu tenho isso diretamente. E os pais ao lado ouvem e riem da graça. Antes ou depois, reparem quantos atores têm um nariz tão grande que dá pra ver bem, de onde vem. Quando aparece o logo da Paramount Pictures, o começo do filme são 22 estrelas. O número 22 aparece repetidamente sempre dentro do roteiro. Quantas pérolas tem esse colar? Caem 22 de repente? Podemos citar Sam Smith, Billie Eilish e outros artistas. Você vê uma mudança até mesmo na estética antes e depois. Eles passaram de ser bons artistas que tinham bons números para serem artistas conhecidos mundialmente. Antes eram pessoas comuns, mas ao se venderem para essas entidades, mostram total vulgaridade. Hipersexualização, cantando músicas para pais de família, tendo relações sexuais em boates com transexuais. As elites mundiais não são judias, mas érfras. Isso é importante? Na Torá traduzem para o castelhano, mas na Bíblia usam gigantes. Se você lê no nível literal, você pensa que são senhores gigantes de 3 a 5 metros, mas a visão cabalística é que gigantes são Nefilim. Nefilim significa? Muito boa noite a todos, senhoras e senhores, e bem-vindos a mais um episódio de A Fábrica. Este programa é extremamente especial porque contamos com dois dos convidados que mais trouxeram informações fora do comum para este canal. Hoje contamos com o grande Henrique do Expondo a Verdade e o grande professor de Torá e Cabalá, Raul Duran. Como vocês estão? Bem-vindos. É um prazer tê-los aqui, como sempre. Muito obrigado, irmão. É um prazer. Ainda mais com meu irmão Raul. É um prazer estar aqui, ainda mais com meu irmão Henrique, que conheço há muito tempo. E com você, claro, estou encantado, ou seja, estou maravilhosamente bem. Sim, senhor. Senhores, temos muitos temas para discutir hoje. Já conversei com Raul sobre a Torá e o hebraico. Vamos ligar isso ao seu campo. O que é primado negativo? E como as coisas que Raul vai nos contar são validadas através dos filmes? O primeiro tema que tínhamos para conversar. Sobre as 22 letras hebraicas. Sim, pois as 22 letras hebraicas dentro da Cabala, entende-se que são os 22 blocos básicos da criação. Usando uma linguagem simples e atual para todos entenderem. São como os 22 códigos de programação deste videogame em que vivemos. Ou seja, os cabalistas afirmam que vivemos dentro de uma realidade que é modificável, que podemos gerar, que podemos modificar. E nesse sentido, eles estudam a particularidade das 22 letras hebraicas para poder fazer isso. O que acontece? Pois as 22 letras hebraicas, uma por uma, cada uma, são almas dos planetas e estrelas. Ou seja, do sistema astral. Quer dizer, o que se conhece como o sistema astral, na verdade, é uma espécie de software cósmico que projeta os eventos no mundo terreno, no que se chama de Kabbalah Malshut. E se você não fizer nada? Os eventos da sua vida ocorrem no piloto automático, ligados à chamada lei de Murphy. Ou seja, se algo pode dar errado, dará errado. Se algo... vai ser difícil, então vai ser muito difícil. E o que os cabalistas ensinam é a suavizar tudo isso de alguma forma. Na verdade, a palavra Kabbalah, dentro da palavra Kabbalah, tem a palavra Kal, que significa leve, fácil. Ou seja, a Kabbalah torna a sua vida mais fácil, mais leve. E, portanto, o que se busca com o conhecimento das 22 de Trasabreia e suas combinações, ao serem meditadas e contempladas, é justamente suavizar os eventos difíceis, de severidade e rigor que nós temos neste plano físico. Existe um arquétipo muito importante dentro da Kabbalah, que se chama Árvore da Vida.
Provavelmente o público já ouviu falar dela. E a árvore da vida não é outra coisa senão a alma. Assim de claro, a árvore da vida é um código para se referir à alma. Na árvore da vida existem 10 sefirot ou 10 dimensões e cada uma dessas dimensões está relacionada com uma letra hebraica. E além disso, existem caminhos que conectam cada uma dessas dimensões. Há 22 caminhos relacionados às 22 letras hebraicas. Cada caminho traz aprendizado, como uma espécie de caminho iniciático, como uma espécie de provas concretas que a pessoa pode escolher realizar ou superar. E isso está tudo perfeitamente codificado. As 22 letras hebraicas são essenciais. Quando me perguntam, Raul, como começo a estudar Kabbalah? Digo, pelas 22 letras hebraicas, pois para mim esse é o fundamento. É entender uma a uma cada uma dessas 22 inteligências, cada um desses 22 recipientes de inteligência divina, que neste mundo nos permitem entender a realidade primeiro e poder modificá-la em segundo. Henrique, você em relação ao que está dizendo aqui, Raul, isso se reflete para nós através de filmes? Também a importância das 22 letras hebraicas? Sim, é que a questão é que eu realmente, quando conheci Raul, não sabia todas essas informações. Então, à medida que fui convidando ele para o meu canal, e ele foi me contando tudo isso sobre os textos antigos. Claro, eu ia aprendendo. E depois, à medida que eu ia analisando os filmes, percebia que estava se refletindo o que ele dizia. Acontece que aquilo das 22 letras hebraicas como caminhos da vida fazia todo o sentido. Acontece que nos filmes, para te envolver, o primado negativo às vezes é simbólico, ele aparece. Outras vezes está diretamente no que seria o discurso do protagonista. Ou seja, vem tudo no roteiro. E outras vezes, como não dá para colocar nem o número nem a simbologia diretamente, o que fazem é encaixar isso no minuto exato em que coincide. Nesse caso, o que estamos vendo com os 22 caminhos da vida é a bomba, porque é uma das provas. Vou te dar exemplos para você perceber. O que acontece nos filmes quando chega aos 22 minutos ou a 1 hora e 22 minutos? Bem, é quando o protagonista escolhe qual caminho vai seguir, escolhe qual rumo de vida vai tomar. Então, já sabemos a relação que existe no final entre os judeus e Honeywood, etc, etc, e tudo isso, e assim todos nós sabemos. Obrigado. Mas Muita gente ainda não sabe disso. Cada vez mais. Eles vão acabar sabendo, hein? Eles vão acabar sabendo, sim. Antes ou depois, quantos atores têm um nariz tão grande que dá pra ver bem? De onde eles vêm? É assim, tio Adam Sandler, todos esses? Pois bem, a questão é... O OJ não achou que fosse ser tão sincero, mas tem que ser, tio. As coisas são como são. No que diz respeito aos 22 caminhos da vida, nós vemos... Por exemplo, vou dar o exemplo do filme Soul, que é muito bom. E eles te explicam o do sistema de reencarnações. Como as almas escolhem sua história de vida e o que querem aprender antes de encarnar. E o que vão ser. Pois bem, a única alma nesse filme que resiste a ser qualquer coisa. Ou seja, não quer encarnar porque não quer escolher nenhuma das possibilidades de vida. Nenhum dos caminhos da vida se chama literalmente 22. Inscreva-se. Essa que é uma das protagonistas. Combina totalmente com o que o Raul falava. Ela se chama 22 porque não quer escolher nenhum, quer os 22 caminhos. E como não escolhe nenhum, não se encarna. Como não escolhe nenhuma, praticamente quer dizer que quer escolher todas. Claro, por isso não se encarna e vive tudo lá. E diz, tenho todas as possibilidades aqui, mas se você se encarna, precisa escolher um caminho. Que a história é que, com nossas almas companheiras, escolhemos e estudamos o que vamos fazer nesta encarnação. E essas 22 possibilidades de destino são esses caminhos que representam as 22 letras hebraicas. E o que é que acontece? Que uma vez que você se encarna com seus atos e o que você escolhe com seu livre-arbítrio, você percorre uma dessas 22 linhas do tempo. O que acontece? Que quando eu comecei a ver em todos os filmes, faziam a mesma coisa. Olha, vou te dar mais alguns exemplos assim. Pergunta, que filmes eu sou? Almas? Filme? Exatamente, sim. Não vi, só disse pra anotar. Você não vai assistir, é ótimo. Depois te dou outro exemplo que é muito famoso, no dos Caça-Fantasmas. O dos Caça-Fantasmas é o primeiro de todos.
No minuto 22:33, exato. É quando a protagonista diz para eles que não acredita em fantasmas e eles, que são caçadores de fantasmas, começam a explicar o porquê. Eles realmente existem e assim por diante. E quando eles chegam ao ritual, o ritual que vão fazer com a garota para canalizar entidades de outra dimensão, como os répteis. Aparece a pirâmide, o olho e tudo mais, né? Então eles abrem o portal interdimensional. E o que acontece? Que é no 22º andar especificamente. Eles mostram para você no andar ou minuto. Olha, vou te dar outro caso importantíssimo. Por exemplo, o filme Laranja Mecânica também. No minuto 22, o protagonista encontra o professor e diz: mude de vida ou acabará mal. Ele diz isso no minuto 22. Quando dá 1h22, ele não muda e se comporta mal. O protagonista, então, acaba indo para ser controlado mentalmente. E é em 1h22 que ele está no palco. E estão controlando ele mentalmente com base em condicionamento e mostram para todos os médicos como funciona. E ele está completamente condicionado e de novo estão levando ele por outro caminho de vida, controlando-o. Olha, vou te dar outro exemplo. Por exemplo, o filme Divergente é bem explícito, pois mostra os protagonistas escolhendo seu caminho de vida. E eles têm 5 possibilidades: erudição, tal tumba e assim por diante. Bem, é exatamente no minuto 22 que a garota decide. Por que será? E ela corre e vai até aquele lugar. Então, em tantos filmes eu vi que no minuto 22 elas decidem o seu caminho de vida. Pensei, isso confirma o que o Raul dizia? Se não, colocam o 22 explícito. Por exemplo, posso te falar do filme que também foi um sucesso, Minority Report? O 22 é uma constante. Chegamos ao minuto 22 e é justamente quando saem as bolas, que antecipam qual crime essa pessoa vai cometer, porque eles têm uma unidade de pré-crime. E com pessoas que têm a glândula pineal muito desenvolvida, elas são capazes de ver o que vai acontecer no futuro e prendem a pessoa antes que ela cometa o crime. É justamente no minuto 22 que aparece o nome da pessoa que deve ser detida e o que vai acontecer com ela. O destino dessa pessoa surge no minuto 22 e em 1h22 é quando escaneiam o olho dela e do protagonista. Mas não é só isso. É que a votação também desse filme, que há uma votação para ver se a população apoia sua unidade de pré-crime. Também é no dia 22. Então, Dio, as coisas estão aí para serem vistas. Se a gente as conhece, claro, nunca teria visto todo esse primado negativo sem suas informações. Algo interessante, Henrique, se me permite, que é que quando aparece o logo da Paramount Pictures no começo do filme, são 22 estrelas que tem. E o 22 aparece repetidamente. Isso você também me ensinou? Dentro dos filmes, sempre dentro do roteiro, sei lá. Quantas pérolas tem o colar? Alguém diz 22? Nesse momento é preciso prestar muita atenção ao diálogo, porque ele está fazendo referência o tempo todo a isso que acabou de explicar. Exato. E A indústria de Hollywood em si, na minha opinião, também está classificada dentro desse código como 22, porque oferece diferentes possibilidades de vida. Lembra do vídeo da série de répteis que você assistia quando era pequeno? Ah, sim. a dos dinossauros. É muito bom. A dos dinossauros. É aquela de um dinossauro, esse pai de família. Como os Simpsons, mas com dinossauros. Sim, sim. Fanson. Trabalha, De operário, né? Sim. derrubava árvores. nessa série que eu não conhecia, assisti já adulto há alguns dias. Bom, eu conheci por causa do Henrique e percebi que era o Henrique que aparecia. O clipe onde esse dinossauro, pai ou avó, falava: não são sempre 4 ou 5 histórias que se repetem, né? Dizia isso, sim, sim, sim. Ele dizia sim, sim. É interessante, pois existem 4 algoritmos básicos das histórias, a partir dos quais elas se desenvolvem. Isso sim. E repetir, e repetir. E repetir. Outra coisa, todas as estrelas da Paramount Pictures e das bandeiras dos países têm 5 pontas, que representam o ser humano e sua alma. Quer dizer que a alma humana está presa dentro de uma bandeira, ou seja, dentro de um reino Malchut, dentro de uma realidade física, e que a alma humana tem a possibilidade de sonhar porque isso lhe é concedido. Hollywood é a fábrica dos sonhos, então há 22 estrelas para você, mais de 5 pontas. Para te dizer, na minha opinião, em primado negativo você pode sonhar, mas é só sonhar, né? Mas Uma pergunta.
Eu entendo as referências que Henrique faz ao primado negativo em relação a certas coisas, que é uma maneira de te dizer o que vai acontecer, para se livrar do mau karma na hora de praticar certos atos. Qual seria a intenção do primado negativo ao usar, por exemplo, o 22 ou o 33? Não vejo sentido no primado negativo aí. Eu tenho dificuldade em ver. Por que te diriam isso? É que é complicado. Explica isso você, se quiser. Ou então eu entro de cabeça nisso. Só queria fazer um comentário. Faz sentido, pois Henrique vai explicar isso melhor agora. Nos processos cognitivos que as elites dominam perfeitamente, esses processos cognitivos fazem com que você possa ser programado para não deixar espaço para a contra-atenção direta a certos códigos que podem te fazer questionar coisas que não convêm. Que você se pergunte, por que você despertaria? O que tentam evitar é o despertar, mas ao fazerem isso, acabam causando o despertar em massa. Isso é interessante, pois no final do videogame vivemos a era do Messias, momento de despertar. E tudo o que Henrique descobriu, na minha opinião, é uma genialidade, porque não conheço ninguém que, em espanhol, tenha feito o trabalho que Henrique fez. Não conheço ninguém. Por isso me interessei, entrei em contato e conversamos. Bem, ele vai te explicar isso muito melhor no sentido do que isso significa exatamente em nível cognitivo. E a história é que também. Isso é mais profundo. Vou ligar ao que você contou antes, por exemplo, quando diziam que o colocavam no diálogo. E vou dar um exemplo ótimo, que é a série que fizeram de Admirável Mundo Novo. Não sei se você se lembra. Justamente que é baseada no livro de Aldous Huxley. Exatamente, e assim. Pois nessa série é ótimo, porque a referência ao 22 também aparece no diálogo. E o que acontece? Que não deixam a população escolher livremente qual destino ter, não permitem que você tenha parceiro. A protagonista, como sabe, é mantida sedada com pílulas e afins. Pois a protagonista quer ter um romance com um garoto e eles querem manter isso em segredo só pra eles. Eles não querem que os casais sejam compartilhados, então eles ficam juntos. Mas o que acontece? O Estado os vigia tanto que tudo está gravado. O chefe da sociedade liga pra ela e pergunta: você está se relacionando romanticamente com essa pessoa e não está compartilhando o amor com todos? Você está fazendo o que quer e já sabe que aqui não funcionamos assim. E então a garota se defende e diz: não, mas não foram tantas vezes, não foram tantas vezes. E o malvado que dirige a Sociedade 22 diz pra ela: não foram tantas vezes, porque ela escolheu seu destino, escolheu suas possibilidades. Uma dessas, sua... Caminho. Exato, mas ele quer controlar esses 22 caminhos, claro. Então, essa é a referência? Bem, vou te explicar perfeitamente para que você entenda a diferença entre o primado negativo e o processo cognitivo. Que eu estava te dizendo. Raul, e o que você está falando sobre o karma, que é diferente? E isso até me gera certas dúvidas se é totalmente real e tal, e eu te explico e te dou a razão do porquê. O primado negativo é expor verdades em meio a drama ou comédia, para criar em sua memória implícita rejeição à informação verdadeira quando ele explica. Bem, é preciso prestar atenção a pontos básicos. Temos duas memórias, a memória implícita e a memória explícita. A memória explícita são os eventos que você pode recordar com total nitidez, como o dia da sua primeira comunhão ou o dia em que você se casou e... A memória implícita é sentimental e não permite lembrar o evento que a originou, ao contrário das lembranças de fatos importantes. Ou seja, o que eles realmente estão manipulando em você através dos meios de comunicação de massa são os seus sentimentos. Você não vai lembrar do que foi, mas sim de um sentimento de rejeição. Mas por que eles colocam o 22 sempre relacionado com o caminho da vida, com essas 22 possibilidades de caminho da sua vida que preparamos antes de encarnarmos? Eles fazem isso para você não saber. Existe tanto destino quanto livre-arbítrio. E que quando nós te explicamos essas verdades, esse sentimento de rejeição surge em você e você não acredita em mim. Quantas vezes ainda colocam a realidade diante de você, entre argumentos dramáticos ou de comédia? É mais difícil para você aceitar o que eu digo porque eu coloco em você esse sentimento de rejeição. E você não tem a capacidade de refletir e dizer, bom, estou ficando irritado porque já vi isso em 10 filmes antes. Não. Essa capacidade reflexiva. Entendo. Por exemplo, todos os filmes que têm a ver com temas de pandemias, todos os filmes que têm a ver com temas de zumbis, de apocalipse, esses filmes que praticamente muitos, inclusive, previram certas circunstâncias que pudemos viver na vida real. Quando nos dizem, ei, isso pode ter sido algo planejado,
Isso pode ter sido parte de uma estratégia de controle mental, uma estratégia de tentar hackear o genoma humano. Isso pode ter sido uma estratégia dos poderosos para isso. O primado negativo cumpre essa função. Já vi isso em um filme, como esse cara está dizendo. É exatamente isso. Bem, Filmes geram rejeição. Minha dúvida é... É mais profundo que isso. Sim, é mais... profundo, não? Por isso é que você ficou aí na camada superficial. Bem, isso eu refleti. O que você diz sobre eu vi em um filme e então não acredito, aí você faz a reflexão de que viu em um filme. O primado negativo vai para a sua memória implícita. Não há reflexão, há sentimento. Reação. Exato. Eu te odeio, quero te insultar e não acredito em você. Por que faz isso e ainda fica bravo? Acho que tem o agente Smith, mas isso... O seu já é reflexivo. O que você diz se relaciona mais com memória explícita. Ah, eu vi isso em um filme. Vou te mostrar um ótimo exemplo negativo do que você está dizendo. Vamos usar seu exemplo. Como criaram um primado negativo para nós? Foi exatamente o que fizeram no confinamento. Nos levaram a aceitar a medicação pelo medo. Vou te dar o exemplo exato do filme Contágio. No filme Contágio, todos vocês sabem, é a história que te contaram. Morcego? No final, o morcego cai entre os porcos e um deles é dado para alguém comer. É isso mesmo. Só faltou o pangolim. Mas bem, qual é o melhor? Quando você vê os cientistas fazendo os testes, você vê o remédio que matou os macacos e eles fazem um close? É a medicação 33 que mata os macacos? Certo, agora eu te pergunto, como eles usaram esse primado negativo a favor deles? Eles já te disseram que a medicação 33 era a que matava os macacos. Eles te disseram na sua cara que a medicação que iam te dar quando você fosse infectado era para te afetar negativamente. Ou te matando como muitos morreram, ou no mínimo te deixando mais doente do que você já está. Certo, como eles usam isso para usar o primado negativo a favor deles... Depois, nas notícias, todas as notícias que saíam eram com o número 33. E assim, eles garantem que você... Outra me cita Fischer, que diz que Pedro Sanches, em agosto, disse que haveria 33 milhões de pessoas medicadas. Eles usam isso para, ao divulgar a notícia e contar para todos. Percebam que isso é mentira. Eles estão usando o primado negativo do 33 que fizeram, como no filme Contágio, para gerar rejeição em vocês, quando eu disser que estão mentindo para vocês. Eles estão por trás disso. Os 33 níveis das lojas iluminadas organizaram tudo e jogam na sua cara. Então você diz, tudo bem, Henrique, foi uma notícia, não foram muitas mais. Quando você vai um ano depois, veja. Quantos mortos? Disseram na Antena 3 que tinham ultrapassado um ano depois de terem administrado a medicação. Toda a população, disseram. A excesso de mortes, eles deram 20 desculpas do porquê, e quando você olha o número, eram 33 mil e poucos excesso de mortes. Por que eles fazem isso? Porque quando eu te trouxer essa notícia e te disser, ei, irmão, estão te enganando, são sempre os mesmos que estão por trás disso. Vai surgir em você esse sentimento de rejeição? Porque usaram o 33, já tinham usado antes em filme, quando te mostraram a verdade, entende? Então você não acredita em mim. Agora que você entendeu esse conceito, vou abordar os dois que você citou. Esse é o processo cognitivo mais complexo que existe. O primado negativo na memória implícita, como sentimento. Depois há, digamos, uma capacidade reflexiva da pessoa, ou seja, a memória explícita. Você lembra que isso era de um filme, mas achava que era dos Simpsons? É uma bobagem, mas isso é ainda mais simplista e reducionista. Eles não fazem isso por esse motivo, fazem por causa do primado negativo, que é muito mais profundo. Depois vem outra camada, que é o que eles falam no nível espiritual. Eles dizem que ao mostrar a verdade, os satanistas acreditam se livrar do karma assim. Eu tenho minhas dúvidas de que seja assim, e explico meu raciocínio, cada um que pense o que quiser. Acho que isso poderia explicar uma pequena porcentagem da variabilidade, mas não acho que seja o total. A maioria ocorre por primazia negativa, e explico o motivo. No fim, o karma é a lei que equilibra o positivo e o negativo, mantendo a harmonia. E não se pode enganar essa lei. É uma lei energética, baseada no meu conhecimento e no que aprendi. Então, por mais que você queira mostrar a verdade para as pessoas,
Gerar primado negativo e retardar o aprendizado dela impacta negativamente mesmo sem ela perceber. Isso vai te prejudicar e você terá que pagar com seu karma, hein? Esse é o meu raciocínio. Cada um pensa o que quiser. Eu digo que esse é o meu raciocínio e depois digo: percebam também uma coisa, e é que mesmo que você jogue certas verdades na cara das pessoas, é como se colocassem uma placa na minha frente. Sabe? Em chinês? Henrique, se não responder agora, me deve 100 euros, entendeu? Pode pôr isso num cartaz em chinês pra mim? Eu não sei chinês, irmão. A maioria das pessoas desconhece a manipulação dos processos cognitivos e a profundidade do primado negativo. Então, como você vai esperar que as pessoas vejam a verdade, mesmo que você coloque ela na frente delas? Se elas nem percebem o que estão vendo, sabe? É como colocar coisas em outro idioma. Então, eu acho que aí é onde isso falha. Sobre se livrarem do karma, porque poderiam se livrar de uma pequena porcentagem do karma, mas acho que a maior parte teria que ser paga. Raul, de jeito nenhum. Concordo com o Henrique, eles não se livram do karma só avisando do mal que fazem. Ou seja, uma coisa é avisar do mal que fazem, porque é uma lei cósmica, porque eles têm que fazer isso, e outra coisa é que estão fazendo o mal, e isso é inegável. Pode parecer paradoxal, mas me parece que a explicação do Henrique está muito bem elaborada. Eu queria acrescentar apenas duas coisas. Nós sempre vamos ter a possibilidade do livre-arbítrio, mas a obrigação das forças do mal é sempre nos impedir disso. Os processos cognitivos mencionados por Henrique são tão profundos que a população não os percebe, pois devem ser indetectáveis. Lembremos que, durante a época dos confinamentos, todos nós conversamos com familiares e amigos, pudemos contar a eles o que vimos e o que dissemos. Mas não dá para competir com o bombardeio constante de notícias, propaganda, publicidade e coletivas de imprensa, os vizinhos que todos pensam assim porque estão todos nessa onda. Mesmo explicando e argumentando com seu pai, mãe ou irmão sobre o que está acontecendo, não serve absolutamente para nada, você não pode competir com isso. Qual a única forma de sair disso? É um despertar interior? É um despertar interior que você só vai conseguir através de um caminho, que é o caminho da dor. E a dor vai te levar finalmente a querer perguntar, querer se interessar, querer saber mais. Olha, durante os eventos de 2020 foi a época de maior audiência de todos os canais do YouTube de despertar espiritual. Por quê? Porque foi aí que a balança também se inclinou ou se desequilibrou. A favor. Daquelas pessoas que realmente tinham uma fome espiritual e de despertar, e como tudo parou, encontraram o tempo e a disponibilidade. Muitos estavam em casa, trabalhando remotamente, ou em ensino remoto emergencial, um ERTE ou... Não sei. Como? Eu Te digo que se eles tinham a intenção de desligar a frequência e a vibração da psique coletiva, fracassaram, acho que Na verdade, aumentaram. Eu me considero uma dessas pessoas que sempre soube que algo não estava certo, mas nunca. Cheguei a tal nível de entendimento da profundidade que todo esse sistema supunha. Não, tão corrupto, tão terrível, tão servil às forças do mal. Se não fosse pela pandemia, temos que agradecer a ela, apesar de ter levado muitas vidas, muitas pessoas, muita saúde mental. A única coisa que posso fazer é tentar tirar o lado positivo que ela me trouxe, que é estar aqui hoje sentado. Talvez, sem esses eventos, eu não estaria aqui sentado. concordo, irmão. Acordou muita gente. Olha, Agora para que vocês percebam. Depois você vai ver isso em todo lugar. E agora, quando rolou aquele apagão, cara, você viu? Com Pedro Sanches? Foram dois. Coisas nas quais você deveria ter reparado. E o detalhe é que ele te disse, e disse numa coletiva de imprensa, que o apagão foi às 12h33 exatamente. Ele fez uma coletiva de imprensa depois, não sabe? Poucas horas depois. Os roteiristas sabem disso e falam pra ele. Diz que você se enganou. Reforçando, 12h33, 12h33, repito, ele afirmou na primeira coletiva que se enganou. Mentira! Ele disse 12h33 para repetir duas vezes. 12h33. Sempre que for a um evento desses, verá o 33. Na verdade, até mesmo os medicamentos na página oficial do governo, irmão, sabe o que colocaram? Acabaram de chegar. Exatamente. 333, 666, sabe? Medicações, ou 11.666 mil medicações. Você viu o 3, o 11. 11 seguido.
falando do 666 e tal, quer terminar o... 666, eu quero? Me faz lembrar do filme O Candidato da Manchúria com Denzel Washington, não sei como se chama em espanhol. Eu Muito bom. Eu tenho... quero analisar isso. Eu não fiz. Vou te dar uma informação e, Vamos ver. se te inspira, chama-se El Gracias. Nesse filme, The Manchurian. Candidato, né, não lembro como foi traduzido para o espanhol, trata de controle mental. Você vai reconhecer aí o projeto MK Ultra? Claríssimo. Filho... De uma família muito rica de senadores dos Estados Unidos, ou seja, dá para ver claramente como as elites fazem isso com seus filhos. Você conhece isso muito bem, porque já falou sobre isso no seu canal. A programação mental ocorre 2 vezes. Digo isso porque no exemplo que você deu, ele repetiu 1233 2 vezes. Não... Ele se enganou porque precisou repetir. Porque... As coisas repetidas programam. Por exemplo, sempre que chamam o personagem, que é ele, digamos, não quero dar spoiler, mas aquele que faz o sinal para você, perguntam pelo nome dele. Se você é fulano de tal, ele diz, sim, estou falando com fulano de tal de novo, não é? Sim, então ele ordena Não está vendo? Tá bom, responde ele. 2 vezes. Também, Eles também fazem isso com Delsin Washington, que é o militar. mas... Todos foram hipnotizados pelo trauma. Sim, senhor. Você também falou sobre isso? Sim. Que é o controle mental mais profundo, ó. O trauma é o mais profundo, como na saga Bourne, Sim, é... o controle mental via trauma, Exato, de... os super soldados. Eles passam tudo isso no seu rosto. Como disse Henrique, quando alguém contar que não tenha avisos de realidade, que seja ficção, Para... vai ser ficção para você, mas é muito real. É assim, é assim. E o fato é que o que você dizia sobre os 666 e tal, depois temos mais coisas de manipulação cognitiva em relação aos filmes. Uma delas é o condicionamento, ou seja, a tendência de expor você à violência. Simplesmente para que a gente aprenda por aprendizagem vicária, pelo que observamos, sabe? É aprendizagem observacional. Ao ver pessoas agindo com violência, você acaba imitando, entende? Isso nos prejudicou muito, tipo Rambo e tal. Que a gente adorava armas, e eu te falo, nunca peguei numa arma na minha vida, cara. E quando me perguntavam, eu dizia que adorava armas. Por que era assim? Cresci vendo Rambo, Van Damme, Schwarzenegger, todos eram de armas. Assistia em vídeo home system quase todo dia. E no final, eu, percebendo já mais velho, digo, mas eu nunca tive uma arma na vida e eu odeio violência, sabe? E mais ainda, quer dizer, quase todos os filmes e séries que saem, agora estou percebendo isso. Quer dizer, a primeira cena é alguém levando uma pancada na cabeça e, puf, o sangue escorrendo. Ou seja, é uma coisa realmente notória. Isso já foi estudado. Quero falar sobre um assunto de sangue que considero muito importante. É importante, olha, encerro com isso, justamente porque é uma forma de tornar a população insensível, para que depois sejamos propensos a que, obrigado, haja mais orçamento para a defesa. E as guerras, porque senão as pessoas não apoiariam as guerras se não estivéssemos tão, digamos assim, lobotomizados por esse lado. E depois o tema do sangue. Como você bem disse, que é o fato de nos insensibilizarmos para que tratemos mal uns aos outros e não cooperemos, sabe? Porque no final gera muito mais discussões entre nosso grupo de amigos e tudo mais. Vou te explicar um experimento científico simples, baseado na psicologia, já comprovado várias vezes. Eu estudei isso no 2º ano de psicologia, e era simplesmente que se colocasse em você uma arma na mesa. Enquanto estamos tendo uma conversa e discutindo sobre algo, quanto mais dano essa arma pode causar. Quanto mais acalorada fica a nossa discussão, primeiro eles testavam com um garfo, depois com uma faca, depois com uma arma de fogo. E quanto mais dano a arma causava, mais agressivos eles ficavam um com o outro. Sem usar, sabe? Só por estar naquele contexto, irmão. E nos Estados Unidos o que fazem? O quê? O quê? Eu entendo que eles queiram ter armas, compreendo totalmente. Sim, por isso sou o defensor dele. Eu te digo claramente. E você sabe que eu admiro muito o Tupac e gosto muito dele, e entendo bem o motivo pelo qual querem ter armas. Agora eu te digo uma coisa, para quem entende de psicologia e sabe de estatística e probabilidade, não existe maior taxa de mortalidade do que onde há armas. Tupac já sabia e dizia, não existe taxa maior. Na época ele se referia à cidade de Marine City. Não há uma taxa maior de negros mortos por negros do que aqui. Então, no final, os negros pobres acabam brigando entre si. Seja por causa das drogas, seja por causa de mulher, seja por outro motivo. Porque todos nós somos esquentados. Ter uma arma não é o mesmo que dar 2 tapas em alguém. É diferente de dar 2 tiros.
Então isso, digamos assim, em termos de estatística, probabilidade, sempre prejudica mais o âmbito, digamos, a camada mais pobre da sociedade. Falando de toda essa questão do sangue, toda essa questão da música, toda essa questão dos filmes, como eles influenciam nosso comportamento cognitivo? Tudo que vemos e ouvimos impacta nosso comportamento. Não sei se concordam com isso. Claro. Quero falar sobre a relação entre demônios, música e Hollywood. Como cada evento da MTV, cada evento do Grammy, cada evento do Oscar. Parece mais uma espécie de demonstração ao mundo de quem eles realmente adoram. E qualquer um que tenha um mínimo de olhos na cara e intenção de enxergar um pouco além do que simplesmente se pode ver e perceber. De que são adoradores do mal de Baal, de Moloque, o que vocês acham? Esses demônios, como podem ser descritos? Com base no Antigo Testamento? Antes de responder a essa pergunta, vocês me permitem expressar o fato de que, digamos, eu pesquisei esse tema muito a fundo. Percebi que há muitas evidências nos antigos textos, no Antigo Testamento, claro, nos filmes, nas séries, na indústria da música, como você muito bem está mencionando. Chegou um momento em que virei a página, pois já sabia do que era e agora foco em outras coisas. Para que fique claro que eu também não tenho interesse em destacar isso. Mas bem, já que você me faz a pergunta, vou te dizer que sim, de fato. Encontramos referências ao que na Cabala é chamado de Abodasdara, que significa Deus é estranho. Deus é estranho. O termo é plural e significa estranhos, estrangeiros ou diferentes, ou seja, não pertencentes a Israel. Considero o povo de Israel sempre como Yashar, o direto, ou seja, um nível de consciência. O único Deus que o povo de Israel tem é... Eles o chamam de Kadosh Baruch Hu, o Santo Bendito, Ein Sof, o infinito, a unidade, a fonte. Esse é o Deus dos cabalistas. Mas se existem referências a deuses estranhos aos quais se adora e aos quais o povo de Israel, ou seja, as almas puras, se corrompem para obter favores em troca, certo? Também pode ser definido como os deuses aos quais o povo de Israel. Enquanto buscava a terra prometida no deserto, Moisés desceu das montanhas e viu-os adorando o bezerro de ouro. São esses deuses? Não, o bezerro de ouro. Vou te explicar o código agora. Mas qual a relação disso com a atitude de uma pessoa na vida? Que essa atitude vai fazer com que ela atraia demônios que se apeguem a ela. E então ela vai atrair eventos para a sua vida. Muito pernicioso, né? Então, para terminar o argumento que eu estava expondo, é o seguinte. Existem referências bíblicas notórias e numerosas, e na Cabala há muitas sobre os chamados Shedim, demônios. Mas os Shedim, demônios, na verdade, são entidades que são geradas a partir de certos atos que são cometidos. Por exemplo, todo ato de má conduta de uma pessoa gera Shedim, ou demônios. Vamos continuar. Aí está o bezerro. Mas nos rituais que as elites fazem para se agradar e contratar favores, digamos, com os principais demônios, em maiúsculas. Vai para o Moloque, nem quero nomear, nele. Pois aí os rituais são rituais de sangue, de sacrifício humano, etc, etc. E isso é totalmente condenado na Torá, totalmente condenado na Cabala, porque no final o Henrique vai te explicar melhor. Isso gera um preço altíssimo que precisa ser pago. Os cabalistas ensinam, se você quer obter neste mundo físico bênçãos, berachot, bênçãos na sua vida, o que você precisa fazer é simplesmente abrir a porta para Deus que existe dentro de você. Para isso, basta estudar, meditar e plantar uma semente nos mundos superiores, para que ela se manifeste no mundo físico. Além disso, é preciso agir corretamente na vida. Como? Não criando um bezerro de ouro. E aí eu te conecto com o bezerro. O que é um bezerro? Um bezerro é um código cabalístico formado por 3 letras hebraicas, Ain, Guimel e Lamed, pronunciadas em hebraico. Egel? Vamos criar um acrônimo para Egel. A primeira letra, Ain, vem de Ainara. Mal olhado é inveja. Quem sente inveja está fazendo obedecer. Que não deseja o bem do outro, que não só não se alegra, mas ainda se incomoda quando o outro está bem. Isso é inveja.
Depois você tem a letra Gimel, Gilui Arayot, a inicial de Gilui Arayot, que significa uniões proibidas com perda de sêmen. Já em outros programas falamos sobre a importância da perda de sêmen. Atrai maldições. Por quê? Porque os cabalistas ensinam, e isso é um super segredo, que a semente do ser humano, do homem, alimenta a esses shirim, a esses demônios que são gerados nesses atos de má conduta na vida e em rituais para adorar outros deuses estranhos. E por último, está a letra Lamed, a Lashon Hara, a má língua, dizer palavrões, criticar o próximo, etc. Se fizerem as três, é bezerro. Esse é o código que existe. Quando Moshe desce do Sinai, ele encontra o povo de Israel que se submeteu a um bezerro. Ou seja, deu curto-circuito em tudo. Por quê? Porque Moshe os abandona, ele vai subir à montanha, que na verdade não diz que é uma montanha. Só diz, subi ao Sinai, mas Sinai não é uma montanha, é um código. Também, Sinai e Sulam têm gematria 130, escada, ou seja, é a escada da árvore da vida, é a escada do seu nível de consciência. Ou seja, Moshe é o nível de consciência mais alto ao qual um ser humano pode aspirar neste mundo. Não é alguém, mas um estado de consciência que você pode buscar. E isso é saber ler os textos antigos. Eu não compreendi, e quando aprendi com ele, sabe? Depois tudo fez mais sentido para mim. Por isso. Então, eu adoro que você explique isso sobre Moisés, porque realmente te dá uma perspectiva completamente diferente quando você entende as analogias, porque elas têm muita verdade. Todos os textos antigos, cara, compreendem a natureza da realidade, mas estão escritos em código. Está tudo em código? Está. Absolutamente. A Torá está toda em código. E a Kabbalah é a ciência que te ajuda a decifrar o código para viver melhor. É o manual de instruções do ser humano. E lá está explicado claramente. Por exemplo, quando Moisés sobe ao Sinai, está relatado quando Deus revela o nome a ele. Moisés, em um momento, diz a Deus: quando eu for ao povo, como direi o nome do Senhor? Está em Êxodo 3.14, atenção ao código 3.14, reconhecido por todos, especialmente matemáticos. Sim, Piauí, claro. Vou explicar. A numeração dos versículos também é codificada, não é casual. Em 3.14 está escrito, diga que eu sou o que sou. Na verdade, ele está mal traduzido. Em hebraico, é serei o que serei ou serei aquele que serei. É um futuro, não é um presente, não é um passado. Por que é um futuro? Porque está te dizendo que é até a capacidade que você tem de ser o que quiser ser no futuro. Aí tem o 22, o Coringa. digamos, De ser todos os caminhos que quiser. E uma coisa muito curiosa, cabalística, é que Ege Asher, Ege tem uma gematria de 543. E a gematria de Moshe tem uma gematria de 345. Ou seja, são números simétricos. A Torá afirma que Moshe foi o único a ver Deus face a face. ou Espelho perfeito. Ou seja, o nível de consciência Moshe compreende a circularidade deste mundo. 3.14 da infinitude de possibilidades que podem ser renderizadas, materializadas neste mundo. E isso se chama consciência Moshe. Isso é Moshe. Moshe não é um cara que sobe ao Sinai. Não é isso, né? Isso é uma história para crianças. É uma história superficial, que é a casca na carapaça, para que possamos realmente aprofundar no segredo. Atenção, fazendo um esforço. porque A Kabbalah valoriza seu esforço em sentar, estudar e pesquisar. E é aí que sua alma, como a espada do samurai, é forjada e se eleva. E essa é a chave do nome de Moisés. E voltando ao tema dos demônios dentro da Torá, ou seja, pela reflexão que você fez ou pelo conhecimento que acabou de me transmitir neste programa. Entendi, me corrija se estiver errado, pois os temas são complexos. É que nós criamos os demônios com nossos comportamentos. Isso mesmo, obrigado. Então, quem é Baal? Porque ele também aparece na Bíblia. Quem é Moloque? Porque eles anunciam a Balenciaga, você, Henrique, sim, você estará familiarizado com isso. O anúncio da Balenciaga usava Baal em Ziaga, que traduzido do latim significa Baal, é o rei. Balenciaga é um sobrenome basco, se não me engano. Mas na fita que colocam, esse anúncio que usaram, isso é um grande primado negativo. que usaram Nesse anúncio que eles foram cancelados, ali, incrível, colocava Baal com 2 As. e Baal. É um demônio, então. Henrique, me conte. A relação, né? O que é? Existe entre os demônios e essas indústrias que mencionamos anteriormente?
É assim mesmo, isso envolve vários aspectos. O energético, temos o primado negativo. Eles mostram o que fazem, adoram Baal e expõem isso para que você não acredite. Mas além do primado negativo que colocam nos videogames e tudo mais, há dois aspectos fundamentais que quero abordar. E um deles é o aspecto espiritual. O fato de que todos esses videoclipes que baixam nossa vibração, que são tão negativos, onde vemos que fazem rituais, ou como aquele anúncio da Balenciaga em que apareciam crianças e como havia coisas para amarrá-las. Na verdade, a fita que Baal coloca é parecida com aquelas que os policiais usam para isolar uma cena de crime. E é isso, tá tudo muito bem pensado. Então, o que acontece? Isso tem uma segunda interpretação. Por um lado, eles estão gerando o primado negativo para você, claro. Por outro lado, tem o lado energético. Quando você consome tudo isso, eles geram uma energia específica que te deixa muito mais propenso a ser facilmente parasitado por entidades de outras dimensões, que não precisam ser necessariamente demônios. Às vezes são entidades simples que se alimentam dos nossos sentimentos negativos. Então é por isso que eles sempre retroalimentam tudo isso. Depois, para ir mais a fundo, eu me lembro que para mim foi um grande ponto de despertar em um ritual da MTV, como você disse antes. Eu me lembro que isso me impactou muito e foi isso que me fez começar o canal, tá? Esse impacto. Vou me lembrar porque é um momento crítico para mim. E foi em 2013, quando eu criei o canal, em dezembro, no dia 25 não, no dia 24 de dezembro de 2013. E eu tinha acabado de ver o show da MTV e justamente Eminem dizia, apontando para trás, para a tela. Quando surgia o dragão réptil, ele falava: "Esse é o nosso Deus ou esse é o meu Deus?" Fiquei muito impactado e percebi que precisava mostrar isso, pois eles fazem isso sempre, em todo evento. Eles sempre dizem que o Deus deles é o demônio. Por que fazem isso? Então, É quando entramos no que diz Raul. Você realmente sabe que pode trocar favores com essas entidades se souber fazer acordos com elas. Mas o preço é altíssimo. Estamos falando de preços tão altos quanto dar os próprios filhos. Como oferenda, eu tenho um ex-presidente dos Estados Unidos, tem um vídeo... Joe Biden Joe Biden, ele cheirou uma criança, sim. tem um vídeo onde dá para ouvi-lo diretamente. Ele diz à menina de 13 anos que ela o excita. Tenho isso direto. Sim, eles dizem. E Os pais ao lado ouvem e acham graça. As pessoas perguntavam, eles ouviram e foi gravado na câmera, como ainda acham graça? Porque eles pertencem a uma loja Illuminati, e parte de demonstrar que você está com a loja é entregar seus filhos caso queiram abusar deles, ou seja lá o que for, ou sacrificá-los. Considere isso. Por que eles fazem isso? Uma, para demonstrar que eu estou com a loja e que a loja está acima de qualquer um da minha família. A loja sempre está acima da sua família. E isso a gente vê em primado negativo em qualquer uma das séries sobre lojas, como por exemplo A Ordem, onde já diziam isso explicitamente no enredo. Nada importa mais que a loja. O que acontecer com seu filho ou esposa não importa. A loja sempre vem em primeiro lugar. Essa é a base fundamental para que deixem você ascender dentro de uma loja e chegar a níveis altos. E o que acontece? Depois, no nível de magia negra, isso é muito importante. Sacrificar algo que seja muito querido para você. Para que essa entidade negativa absorva toda essa energia de traição que é trair a sua própria família, o seu próprio sangue. E com essa energia de traição da qual eles se alimentam e tiram muita energia, então eles te concedem certos desejos. As produtoras começam a te ligar e te oferecem muito mais dinheiro. As coisas começam a acontecer facilmente pra você, cara, porque isso é nível energético e tudo começa a dar certo muito fácil. O que acontece? Que depois vem o lado ruim. Você não só sacrificou seu filho. Depois coisas começam a acontecer com você. Você recebe muito dinheiro, mas depois uma fiscalização retira metade dele. Ou você fica rodeado de muitas mulheres, mas aí uma te denuncia por violência de gênero, entende? E essas coisas acontecem assim e acabam formando como um funil, que depois eles mesmos querem escapar porque dizem merda. Tenho tudo, mas ao mesmo tempo estou sofrendo muito. E tudo porque isso veio, digamos assim, de entidades muito negativas. por exemplo, podemos falar de Sam Smith. Billy. A eles e outros artistas, é possível notar até uma mudança na estética.
externa em como se vestem, como se maquiam, como se expõem ao mundo, antes e depois, passaram de ser bons artistas, que tinham bons números, a serem artistas conhecidos mundialmente. Muito sucesso, milhões de visualizações, todos reconhecem facilmente. Eram pessoas normais, situação comum. E ao se venderem para essas entidades ou para essas lojas, se mostram com uma vulgaridade, Absoluta hipersexualização. cantando músicas de pais de família, tendo relações sexuais em boates com transexuais. Exato. E você diz, caramba, o que aconteceu? E por que são esse tipo de artistas que de repente estouram e não outros? São esses, especificamente Doja Cat, podemos continuar e continuar e continuar. Temos vídeos e vídeos e vídeos dizendo como você chegou até aqui em entrevistas. Vendi minha alma ao diabo. Cara, vamos ver. Eu acho que eles são os mais manipuláveis. Não conheço os casos que você mencionou, pois admito estar bem desconectado desse mundo. Beleza, o que você faz? Já sabia disso há muito tempo. Quando entendo como funciona, me dedico ao assunto. Meu foco é o crescimento espiritual e divulgar para elevar a consciência. Pronto. Mas dito isso, eu realmente digo que faz todo sentido. Ou seja, se o que eu quero é fazer com que a consciência da população caia ao nível mais baixo, mantê-los em estado de sobrevivência, que tenham desejos incontroláveis das camadas mais baixas e que não se preocupem com mais nada além disso. Então, no final das contas, o que eu vou potencializar de forma audiovisual, em todos os meios de comunicação, etc., vai ser isso. Quem preciso captar? Quando falamos de captação, então eu vou captar as pessoas que eu vejo que têm um maior potencial comercial, que de alguma forma já funcionam. São bons artistas, mas Também com uma condição, que sejam manipuláveis, altamente manipuláveis. Isso me lembra muito, desculpa Jota, do filme Matrix, quando Cifra, o traidor, se encontra em um lugar secreto com Smith. Lembra? Não é? Sim. Então Cifra diz, não quero lembrar de nada. quero ser alguém. Famoso, um ator ou artista, ele afirmou, ator. Sim, ele disse ator. Porque, além disso, esse personagem Smith se dirige a ele como Sr. Reagan, Ronald Reagan, o ator. Ele que era ator, sim. Senhor, Não. não quero lembrar de nada. O cara come um bife e diz, sei que não é real, Como está gostoso. mas está gostoso. Eles ficam te dizendo isso o tempo todo, jogando na sua cara. Sim, o negócio com o Henrique que eu vejo é que também parece que se vender para essas entidades traz benefícios extremamente altos no mundo material. Mas são temporários. Exato. E o que o Henrique disse, na verdade, é um engano, ou seja, todas essas pessoas são enganadas. Fizeram a do thriller? Sim, temporariamente terão muitos benefícios, mas apenas materiais e econômicos. E alimentar o seu ego, né? O que é um grande problema, porque o que a gente quer é controlar o ego, não que o ego controle a gente. Mas temporariamente, como o Henrique explicou bem. Ou seja, chega um momento em que tudo começa a falhar. Por quê? Porque a sua alma inevitavelmente está corrompida. Na Cabala, dizemos que a alma tem rachaduras por onde os ladrões entram, assim como em uma casa com rachaduras. Isso está muito bem mostrado no clipe do Snoop Dogg e também no da Doja Cat, que lançou recentemente. O que é isso? Dá pra ver o diabo pegando a cabeça dela, como se a possuísse. Essas entidades começam a te possuir e você acaba fazendo aberrações que antes não fazia. Como você disse, você acaba ficando com transexuais mesmo sem nunca ter questionado sua sexualidade. Acontece, entende? Cometendo erros que você não cometia antes. Mas quem está te convidando? Crianças pequenas sendo sacrificadas. Ah, é mesmo. Barbaridades. Você acaba envolvido em certas situações, como falo sobre a energia que isso atrai. No fim, você busca dinheiro e fama, mas o ego te consome. Você acaba vibrando baixo, cercado de pessoas manipuladoras que querem se aproveitar de você e do seu sucesso. E é isso. Você acaba em ambientes com viciados em cocaína, estupradores, e acaba se corrompendo também. Então, o que você via representado no videoclipe também do Snoop Dogg? E é isso? Era exatamente isso que pouco a pouco vão perdendo sua essência e vão se vendendo cada vez mais, e não se reconhecem mais. Isso foi dito pelo Tupac antes de morrer. Ele afirmou isso claramente em uma entrevista em 1995 ou 1996 antes de ir para a cadeia. Eu não me lembro direito, né?
Bem, ele disse: olha, eu posso me olhar no espelho e ver minha alma, cara, e eu me reconheço. Então eu tenho orgulho do que vejo. Mas eles não, porque se venderam. Entende? Então o espelho, todos nós que entendemos de simbologia sabemos, faz referência a outra dimensão. Sempre é representado em todos os filmes. É assim, antes de uma viagem interdimensional ou de acessar um sonho assim, o espelho aparece. Sempre tem água, torneira aberta, chuva, sempre igual. Então o que acontece? Que a história é sempre o que vemos, cara, que eles mesmos acabam se perdendo. E Tupac não perdia isso, a essência. Por isso tiveram que matar o Tupac de verdade, porque Tupac não se vendia. E preferia vender menos, cara, do que se vender. Ele ameaçou a MTV quando ainda era muito jovem, com cerca de 22 anos, e isso está gravado. Morreu com 25. E Snoop Dogg estava ao lado dele, e ele começou a falar mal da MTV, dizendo: parem de me perseguir e falar mal de mim nas notícias. Vocês estão exagerando e ameaçando eles? Não me importo. Vou voltar a fazer shows na rua, sei que vou lotar, não preciso de vocês. Ameaçando eles, Snoop Dogg encara a câmera e faz: como quem diz, você está mordendo a mão que nos alimenta? Ou qualquer um que assista um pouco de MTV, até em algumas sedes deles tem o logotipo dos maçons e tudo mais, sabe? Não é algo difícil de ver. Tupac também soube perceber a tempo. Sobre Puff Daddy, e tudo isso já se sabia naquela época, e veja no final como... Sim, veio tudo à tona, cara. E não veio tudo, e não veio. Mas... se veio à tona era conveniente para despistar, ainda há muito mais, mas... Claro, só divulgam as notícias necessárias, nunca outras. esse sim, cara, esse sim. sim, todas as notícias que vocês sabem, é porque ele realmente era um peão que podiam abrir mão dele, porque as informações que saíram dele, os vídeos em que ele aparece arrastando uma mulher pelos cabelos, esses vídeos eles já tinham há muito tempo. Ou seja, isso, as pessoas pensam, olha, que bom, há alguma esperança. Não, eles estão fazendo isso de propósito para fazer você acreditar que há alguma esperança. Exato, prestem atenção. Prestem atenção. O interessante de toda essa conversa que estamos tendo, para mim, o principal é o que isso representa para nossas vidas. Ou seja, como isso nos faz despertar em nossas vidas, como isso muda a nossa realidade. Ou seja, qual é o benefício para a vida de uma pessoa em conhecer esse conhecimento que estamos compartilhando aqui? Sim, ou outros que te façam despertar. É extremamente importante, é extremamente Importante, porque no final do dia, se você não for capaz de ver todas essas simbologias que são usadas. Também me lembro de uma série de Natal da Netflix, que tinha até umas crianças que colocavam I love Santa, sim. E no filme ficou gravado como as crianças se confundem, trocam as letras de ordem e em vez de Santa era Satã. Ou seja, eu amo Satã. É um erro. Se é um erro, a cena é regravada. Ou seja, não é. não, Erro. Que deixam por alguma coisa. E além disso, no Natal, então, tem, como o Henrique sabe, uma conotação bem satânica. não. Nos países hispânicos é o Menino Jesus quem traz os presentes. Acredito que Papai Noel existe. Não gosto do Papai Noel nem do Santa Claus, só do Menino Jesus. É curioso o que você diz, porque o Menino Jesus, na verdade, é filho da Virgem Maria e de São José. Na tradição católica cristã, então, simboliza outra coisa. Indica que o solstício de inverno ocorre nos dias 23, 24 e 25. Esses três. Dias, ali ocorre, digamos, uma. Veja que em inglês se diz Christmas, ou seja, mais é massa, é peso. O objetivo nas antigas tradições era que esses dias coincidissem com o calendário solar. Você se livre do peso, ou seja, faça um ato de constrição do seu comportamento e faça jejum. Livrar-se do peso, porque é isso que corresponderia ao ciclo circadiano natural astrológico. E afinal, o que fazemos no Natal? Certo, irmão, nós colocamos... mais peso, álcool e comida em excesso, sempre sobra comida em todas as casas. No fim, parece que sempre fazem de tudo para que a gente faça o contrário. Exatamente. Por que Cristo? O que significa Cristo nesse caso? Bem, seria o nosso Messias interior, volto ao conceito de Messias, enfim, para que o Messias interior emerja, você tem que se livrar do que te pesa, do que é pesado. Veja que o nome de Deus em hebraico, o Yud, He, Vav, He, tem a mesma gematria 26 que a palavra hebraica kabet, é fígado e gravidade. Então, por que eles têm gematrias equivalentes?
Está te dizendo que para eliminar a gravidade da sua vida, o peso, a massa da sua vida, você precisa abrir essa parte do seu coração na sua alma? O tetragrama refere-se à alma, embora traduzido como Deus, é um fractal de Deus. É um princípio holográfico, somos faíscas divinas. Então, alimente sua alma e pare de alimentar a massa que faz você ter uma gravidade espiritual. É como estar mais ancorado à terra, tornando-se mais materialista, Mais manipulado? mais manipulável. E assim, entende? E eu adoro isso. É o que eu te dizia, Jota. As coisas têm muitos simbolismos, e como você bem disse, nos ajudam a nos antecipar nas coisas. Não tomei remédio, não fiquei assustado e saí de casa quando nos trancaram. Tio, eu já estava calejado dos anos anteriores, então sabia de tudo isso. Não foi surpresa para mim. Isso nos permite antecipar, por isso é importante despertar nesses âmbitos. O que ele dizia sobre a simbologia mostra que, ao entender isso, você vê que ela aponta para muitos lados. Cristo também é esse líquido que sobe pelas nossas 33 vértebras. E assim, E também, simbolicamente, esse líquido que realmente temos e que nos ajuda a, digamos assim, alcançar estados superiores de consciência se fizermos tudo certo. Você não sabia? O Cristo, como é chamado? Pois esse é outro dos simbolismos de Jesus Cristo. Pois também é um líquido que nós temos, que nos ajuda a alcançar estados superiores de consciência se soubermos como nos manter bem. E também o que eu dizia, que Jesus também é simbolicamente o Sol também, que já te expliquei. Então, simbolicamente, Jesus por esse sacrifício. Como você bem dizia, é o Sol quando se põe no solstício de inverno, por isso ele se põe no horizonte nesse dia. 23, 24 e 25. Desculpa. 23, 24, 25. É o 22, realmente, ele pousa. 23 e 24 seguem pousados e o 25 sobe de novo. É como se Jesus tivesse renascido e te contasse a história do Sol. Ressuscitou ao terceiro dia. Dias, ressuscitou ao terceiro dia. Entende? O que quero dizer com isso? A natureza da realidade é complexa e não vou afirmar que Jesus não existiu. Agora, Estamos mostrando as simbologias de Jesus e Cristo para que você conheça a variedade existente. vamos ver, sim. O problema que eu encontro com o tema da simbologia de Jesus e tudo mais. Eu não estou muito envolvido nesses temas, como você afirmou antes que não estava envolvido no assunto porque não te... Não, porque já naquela época eu já pesquisei, sim, já Pesquisei e entendi. o que havia e já não preciso de mais. E é que realmente, e eu te digo, e estou sendo sincero e preciso ser sincero com isso, é o preço que pago por analisar filmes e videoclipes. Isso é feito para baixar a vibração das pessoas, né, sabe? E não é só o conteúdo. Já, Não só, claro, não é só o conteúdo dos filmes, por exemplo, de terror, que é feito pra te fazer sentir medo, pra você vibrar baixo, sabe? Enquanto você sente medo e vibra baixo no sofá, as entidades se alimentam bem, entende? Essas energias beneficiam essas entidades. Eu não falo só desse ponto, mas também se abrem como meios portais interdimensionais e permitem que larvas astrais suguem nossa energia. Note como videoclipes e séries atuais usam certas frequências. Antes não usavam sons tão perturbadores, digamos assim. Agora usam uns sons, irmão, que eu já nem sei como classificar. Eu sei que por frequências, assim como você pode apagar um fogo por frequências, ou pode dispersar uma manifestação com armas de frequência. Eles colocam frequências nos videoclipes que alteram nossos processos cognitivos e também nossa sinapse neural. Eles são muito bons. E já não estamos mais falando apenas de manipulação cognitiva através de simbologia ou do argumento. Assim já estamos falando das próprias frequências da música que eles incorporam, e também dos sons. Então, o que é? São muitas camadas, sabe? Com as quais a gente tem que estar sempre atento. Digo pra Raul, o preço de analisar tudo isso é acabar absorvendo muita dessa merda, mesmo tentando vibrar alto. Sabe? Muitas dessas coisas, eu não tenho um nível pra lidar com elas porque são muito novas e, acima de tudo, a série é nova. Cara, elas emitem sons com frequências que me fazem sentir estranho. Não sei onde isso me afeta, mas está me afetando, cara, até na alma, em nível vibracional. Esse é o preço que pago por analisar as coisas. Preciso enfrentar isso uma ou duas vezes, analisar bem e ouvir, pois tudo está me afetando. E Raul é quem evita isso e faz bem, sabe? É que esse é o meu conteúdo, é com isso que eu trabalho e é o que me faz me sentir bem. Cada vez que te encontro uma prova, cara, eu me emociono, os pelos do meu braço ficam arrepiados, cara. É incrível. Mas tem que admitir,
Eu também absorvo muita merda de... lá. E, Tem que falar assim, bem claro, sabe? de qualquer forma, vou acrescentar que também está escrito pelos profetas de Israel, os mais antigos e os mais sábios, e aqueles que estavam mais conectados do que hoje nesta chamada era do Messias, do nosso Messias interior. Independentemente de alguém representar isso Presença de... de forma individual, disse claramente que isso simboliza descer ao barco, se sujar na lama, para depois poder elevá-lo. Então, realmente o que você está fazendo é isso. Você está se sujando, está descendo a lama, mas depois você o eleva. Porque se você não tivesse o recipiente de alma adequado, você não estaria aqui. O Criador não estaria te colocando nessa situação. Você Você tem o recipiente adequado. E é só tomar consciência do trabalho que você está fazendo, se proteger, mas você está fazendo isso muito bem. Tenho certeza de que o Criador te colocou aqui porque era para você estar neste lugar. Obrigado de coração. Entende? Eu quero tocar um tema que me parece extremamente importante e tem muito a ver com a Torá. A Torá cita gigantes. E no livro de Enoque, que eu acho que é a única religião oficial que o mantém como cânone, o judaísmo também o retirou da Torá. O livro de Enoque não está na tradição hebraica. Eles o descartaram, embora na época de Jesus fosse lido pelos judeus. Isso está documentado e foi descartado, inclusive pela Igreja Católica. Acho que só a Igreja Etíope o mantém, se não me engano. Mas os gigantes são mencionados na Torá, tanto na católica quanto na hebraica. Me conte um pouco sobre os gigantes e o que você sabe sobre o livro de Enoque. Bem, são duas questões, são duas perguntas. Gigantes, como está no texto hebraico, no livro de Gênesis. A palavra é Nefilim. Nefilim. Já expliquei antes que Nefilim é uma das tipologias de Eresras. São 5. Que são as entidades malignas? São aquelas entidades que se infiltraram dentro do povo judeu, mas não são judeus de verdade, e sim elites mundiais. Se as elites não são realmente judias, são Eresras. Isso é importante. E eles... Ras e Nefilim são como... Não, Eresras. São 5 tipologias que eu expliquei no seu programa anterior. Nós desenvolvemos isso com bastante profundidade. E uma delas é Nefilim, que traduzido para o espanhol da Torá, mas para o espanhol ou a Bíblia traduzem como gigantes. Agora, se você lê no nível literal, você pensa que são senhores gigantes de 3 ou 5 metros. Está comprovado, pois foram encontrados restos. Do que... Parece que existiram esse tipo de seres humanos em um Westworld anterior a este. Para que... Todo mundo entende em uma partida anterior deste videogame. Como dizem os cabalistas, criar e destruir mundos ocorreu antes, quando existiam humanos de estatura maior. E foram encontrados restos? Mas a visão cabalística é que os gigantes são Nefilim, e Nefilim significa os caídos. Literalmente, o que significa os caídos? Significa que estiveram com mulheres humanas. Então, aqui Raul pede desculpas por ser incisivo. Fiquei calado. Aqui eu. No livro de Enoque, literalmente, eles contam esse encontro entre os anjos caídos. Sim. Planejaram ter relações sexuais com mulheres humanas e disso veio a descendência. Então temos que saber que existem entidades que não são dessa dimensão. O que elas fazem é... Escola Cafés, discipulado por Rainer Rassien, possuíram mulheres humanas. E na tradição esotérica são chamados de súcubos e íncubos, e na tradição cabalista são chamados de dibuk ou dibukim. São entidades não físicas. Muitas mulheres ouvindo este podcast provavelmente entendem o que digo. Que entram na sua cama e entram em você, e você sente que tem algo ali e não sabe o que é, e sente que estão praticando com você. Então, o que isso quer dizer? Bem, o que quer dizer é que isso existe. O que a Torá está te dizendo aí é que existem esse tipo de entidades. Está te dando uma pequena descrição do que são os Nefilim. E desses encontros sexuais com essas entidades... Aí... nascem... filhos, aí foi eu. Então, da próxima vez que uma mulher faz amor com um homem e fica grávida, ela ainda tem a informação energética e informacional daquela outra entidade que esteve com ela antes. Você está me acompanhando? Sim. Sim. E ele se junta.
Sim, e ele se junta à criatura que nasce. Então, há muitas pessoas que nascem com essa vibração e que, de forma natural, acabam sendo más. Sim. É assim mesmo? É assim que funciona? Para que isso aconteça, esse tipo de mulher precisa ser uma mulher que vibracionalmente esteja em afinidade com o mal. Em parte, pelo menos, porque senão não atrairia. Neste mundo, tudo é ressonância e afinidade. Por isso é importante agir corretamente na vida para que sua afinidade seja com outras coisas. Não sei se estou me explicando. Então, é por isso que os cabalistas insistem tanto que é preciso se comportar de maneira correta e buscar uma vibração elevada. Então, no final das contas, tudo é consequência do nível em que você vibra. E é assim, as ações no final, do que estávamos falando? É isso que vai te conduzir a quem você realmente é. Porque você pode enganar todo mundo e dizer o que quiser sobre como você é e como quer ser ou aparenta ser. A questão é que em nível vibracional, isso, cara, dá pra perceber. Então, por mais que você esconda isso, se você é viciado em cocaína, ou também, por exemplo, um jogador compulsivo ou qualquer uma dessas patologias que podem te levar seriamente para cantos de baixa vibração, porque você deve muito dinheiro, porque está triste, porque está sempre pensando em coisas negativas como luxúria, etc, etc. Essas coisas acabam refletindo em você, mesmo que tente esconder. É a sua vibração, o que você transmite. Então você vai atrair penha desse jeito? E então, mesmo que você não queira, as ações vão falar por você, mesmo que você não queira. E aí vai se aproximar de você quem te sacaneia. E por isso a maioria das pessoas, no final, por que as garotas maltratadas costumam atrair mais agressores? Na verdade, é pela vibração delas. Mesmo que você não acredite, elas atraem essas pessoas pela frequência em que vibram. Enquanto não quebrarem esse ciclo, não há solução. Cara, elas sempre acabam ficando com uma pessoa que as maltrata. O mesmo não acontece com os caras. Que mulheres que os extorquem por dinheiro, que os enganam, ou que tiram tudo o que podem deles. Ou fazem falsas denúncias de violência de gênero, etc, etc. Mas isso é por ressonância e vibração. Assim, e por isso é tão complicado, digamos, no nível do mundo material da legislação, para que todo mundo me entenda, que é feita por uma Câmara Legislativa, não quero personalizar, na Espanha, vamos dizer, câmaras legislativas do mundo fazem legislação. Na Espanha é o Congresso, na Itália é o Congresso, etc. Mas, claro, são políticos que estão lá, deve ter de tudo. Tem de tudo, eu sei disso. Mas a grande maioria está, digamos, numa vibração e num nível de ego e num nível de consciência que já impossibilita muita coisa que se legisle, então, para a elevação da consciência. Então, acabam sendo criadas leis como as que você menciona nos seus programas ou sobre as quais você também fala, etc, etc. Quero dizer que isso já está mais do que claro e por isso eu sempre volto à origem. Eu volto para a casa de partida. O principal no jogo é ter uma boa casa de partida. Se sua casa de partida for boa, sua vida será boa. Eu sei. Sobre o que é? Conduza-se bem pela vida, que sua boca sirva apenas para abençoar o outro, que sua boca sirva apenas para difundir conhecimento, para ajudar, que sua boca sirva para ensinar. Que suas ações ajudem todas as pessoas que você puder. Seu podcast, por exemplo, o seu, o meu. Todos nós estamos nesse barco porque sabemos a importância que tem a elevação da consciência deste mundo. A elevação da consciência mundial depende da elevação da consciência individual. Não para o bem de todos, isso mesmo. Falácia. Certo, A ideia de bem coletivo acima do individual é uma falácia para impedir o amor próprio. certo. O bem individual deve vir primeiro, pois dele surge o bem coletivo. Exato. Certo, Pelo princípio holográfico fractal, o que Deus uniu que o homem não separe. Não está falando do casamento. O princípio do entrelaçamento quântico na mecânica quântica mostra que suas ações têm impacto em toda a humanidade. E você sabia que isso já foi comprovado em experimentos? Voltando ao tema dos nefilins, certo? Sim, dos nefilins. Knox discute isso com muito mais detalhes em seu livro. O texto aborda a relação sexual deles na Torá e no Antigo Testamento Católico. Eles decidiram abrir mão deles? Por que acham que isso ocorreu? E principalmente o que motiva o livro de... Eu posso te dizer o que tem no livro de... do personagem Enoque, ou seja, Enoque, que é um personagem muito aceito dentro do judaísmo.
Na verdade, no judaísmo, especialmente na Cabala, há dois personagens famosos por não terem morrido, mas sim desaparecido e transcendido para outro plano. Um é Enoque Enosh, em hebraico, que se transforma no arcanjo Metatron. E esse arcanjo Metatron é o chefe de todos os exércitos de anjos. Nada mais, nada menos. E outro personagem é o profeta Elias Navi, que se transforma no anjo Sandalfon. E depois há um terceiro caso, que é o caso de Moisés, o Moisés histórico, do qual se diz que nunca entrou na Terra Prometida, apesar de ter guiado o povo de Israel até a Terra Prometida. Mas ele não entrou e não se sabe onde está seu corpo, e não se sabe onde ele morreu, entendeu? Mas lembremos que Moisés Moshe é um nível de consciência. Para entrar na Terra Prometida, é preciso se transformar e isso exige mudar de nome. A mudança de nome é uma mudança de consciência. Hanof, Metatron, Elias Navi, Sandalfon, Moisés. Já não se sabe qual nome seria? Ou, por exemplo, Yaakov. O nome de Israel é mudado quando ele é capaz de vencer os astros, quando ele é capaz de vencer a luta com os demônios que o ferem na coxa. Mesmo ferido, Deus muda seu nome para Israel e o eleva. Isso significa uma elevação de consciência. O que é importante sobre Enoque, personagem sobre quem você perguntou? Pois ele é um personagem que demonstra de forma prototípica a capacidade de transcendência de todo ser humano, a centelha divina que todo ser humano carrega, que tem o potencial de chegar a transcender deste mundo, sem necessidade de morrer, ou vamos dizer de outra forma, sem necessidade de estar consciente de que a morte é o fim. Porque, obviamente, o corpo físico, claro, morre, mas também o corpo físico, e isso as leis da física também corroboram. Também pode ser transmutado ou transformado. Não sabemos qual potencial existe no DNA que, por sinal, tem 22 pares de cromossomos, 22 pares de cromossomos, com um autossoma adicional. E isso faria um número de 23. E 23 é o arquétipo, o número de uma letra hebraica que não está no atual alfabeto hebraico. E vocês já sabem que são 22? Mas Que todos os cabalistas conhecem e que se chama a letra Shin de 4 hastes, que representa a consciência do Messias e que só aparecerá nesta era. Ou seja, quando cada ser humano transcender sua própria consciência, se atualizar e for capaz de ver uma realidade diferente da que vemos, que é o que estamos vivendo. Esses conceitos eles são bem profundos. Isso é o que representa o arquétipo de Enoque Hanok no vídeo e Metatron naquilo em que ele se transforma, naquilo para o qual ele transcende. É absolutamente importante porque quer te dizer que você é o queridinho do Criador. Ele, você, todos em potencial somos o queridinho do Criador, da inteligência criadora. Só precisamos ouvir o que ele nos diz, seguir o direcionamento que ele nos dá e abrir espaço em nosso coração para que ele conduza a nossa vida, não nós mesmos. Ter o orgulho de pensar que somos nós, na verdade, que estamos tomando as decisões. Ele decide, dirige e comanda tudo. E o importante aí é que quando você se sente alinhado com a sua missão de vida, é ele quem está te guiando. E isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Pois assim seu sucesso e proteção estarão garantidos e tudo em sua vida será bênção. Podem vir eventos difíceis, que sejam desafios, mas você sempre vai ter os recursos e a ajuda vai aparecer no seu caminho. E esse é o arquétipo nosso. Irmão? eu, em relação ao que são os gigantes e tal, é que há tantas provas, sabe, que já indicam diretamente. Hoje em dia, cara, temos pessoas que são enormes, então já dá pra ver que existe um tipo de fenômeno que tende a ser grande. Mas aí você para pra pensar e diz: será que isso de esconder que poderia haver outro tipo de humanos maiores? Até nos textos antigos dizem que mulheres morriam no parto porque os bebês eram grandes demais. Então você realmente percebe, cara, que isso é muito conveniente pra eles? Pra que a gente fique muito limitado em questão de crenças e tal. Ficamos muito mais manipuláveis e realmente acreditamos que somos únicos. Então a história é que é tipo a NSA, sabe?
Eles realmente precisam te limitar, te contar uma certa história? E você se perguntaria muito mais coisas se percebesse que existe outro tipo de humanos, que já houve humanos maiores. Você começaria a se fazer mais perguntas. Por isso eu acredito firmemente que tiraram isso da Bíblia, porque isso fazia você se questionar muito mais coisas. Na verdade foi muito interessante. Eu fiz um programa com o Raul que eu lembro que você me explicou, que você traduziu bem uma frase que indicava que a Terra poderia ser plana. E eu lacei, fiquei impressionado. Quero falar sobre isso agora e passar para outra seção que considero importante. Raul. A forma da Terra, segundo a Bíblia, segundo a Torá, na Torá não se diz explicitamente que a Terra tem qualquer forma. Não diz para você que a Terra é assim ou assado. Explicitamente não. No livro do Zohar, que é o livro da Kabbalah por excelência, realmente há uma referência explícita. Eu tratei disso amplamente em um programa no canal do Henrique. Além disso, acho que é necessária uma análise exaustiva do texto em aramaico. É muito técnico, por isso não vou reproduzir aqui. São pelo menos 2 horas de análise. Mas vamos lá, o que eu vim dizer é que a tradução estava errada e que do ponto de vista cabalístico você podia ver perfeitamente no texto original em aramaico. O fato é que não está se referindo a que a Terra seja redonda, está se referindo a que a Terra, pelas raízes das palavras que usava, que era a raiz. Gal, que significa redondo, mas também significa rotação, algo que gira. E a palavra que vinha logo em seguida, que era a palavra dor, que significa gerações. Isso mostrava que estamos em um ciclo de reencarnações, com rotação de gerações e almas. Não está falando sobre a forma da Terra, está falando sobre o próprio sentido deste videogame. É um videogame em que se você faz bezerro, porque isso já está na palavra anterior, no mesmo texto do Zohar. Então você vai ficar preso na roda, na rotação das almas. Quando você vai deixar de ficar preso na rotação das almas? No momento em que sua conduta for impecável. E no momento em que sua consciência der prioridade para que Deus habite em seu coração, está escrito em Êxodo 25:8, e me farão um templo e habitarei neles. Somos todos faíscas, somos templo, entende? Isso está nos evangelhos da Torá e é preciso compreender bem. Ele não afirmou que a Terra é plana ou redonda, só está explicando algo de fato. O argumento que muitos estudiosos usam para dizer que a Terra é redonda, segundo a Kabbalah, digo que não é verdade, pois o que considero corretamente traduzido e interpretado é o que explico aqui. Que se trata de uma roda de rotações, de reencarnações, e isso sim, amplamente respaldado pelos cabalistas. Que a Terra seja plana ou redonda, para mim é irrelevante. Eu estou dizendo a minha opinião pessoal. Para mim, isso não interessa nem um pouco. Por quê? Não muda minha vida, prioridades ou percepção da realidade. Se naves extraterrestres vêm aqui ou não, para mim é irrelevante, pois não afeta minha vida. Se o projeto Bluebeam está aí, esperando e está aquecendo no banco para sair depois da pandemia, para mim tudo bem. Eu já sei o que vem, e daí? Vou seguir minha vida buscando autoconhecimento e aprendendo com os acontecimentos. Ajudarei meu irmão se ele precisar e tentarei divulgar informações que despertem consciências. Mas nada além disso. Talvez eu já esteja em outra fase do jogo e me interessa muito mostrar que essa fase do jogo, para mim, é a fundamental. Dito isso, encerro. Vou te dizer que realmente depende muito da perspectiva de cada um e de quão importante isso é para cada um na sua vida. O fato de a Terra ser plana ou esférica. Ou existam extraterrestres ou não existam extraterrestres, eu acho que os primeiros extraterrestres somos nós aqui. A alma não é deste mundo. Essas questões já não me parecem tão relevantes, embora sejam verdade. Se você me perguntasse há 10 ou 15 anos, pareciam muito relevantes e pesquisei bastante. Mas hoje em dia estou em um ponto em que entendo que a prioridade tem que ser outra. Irmão, as coisas como são. E eu sou terraplanista e não tenho medo de dizer isso. Acho relevante, principalmente porque me dedico a isso. E para mim isso me ajudou a encontrar também muito primado negativo da Terra plana. Tem um capítulo inteiro sobre dinossauros que se chama Sim. Que tínhamos mencionado primeiro. Exato.
O da Disney, dos répteis, que se chama O Mundo Plano, da Charlene. E o que a protagonista faz é descobrir que o mundo é esférico, né? Mas todos defendem que é plano, e quando começam a defender que é plano, cara, eles te passam a perna igual fizeram com a gente. Eles colocam um cientista e todos falam quando ele entra no julgamento. Ela está sendo julgada por afirmar que a Terra é esférica, enquanto todos dizem: como pode ser esférica se é plana? E aí o cientista aparece e diz: olhem, aqui está a prova. E mostra, como aquelas esferas de brinquedo que a gente tinha de girar. Lembra da luz quando era pequeno? Agora fazem igual, mas com a Terra plana, envolvendo o júri e todos. E dizem: e é um cientista? Está de jaleco branco? Mas quando você para pra pensar no empirismo, cara, se você pega uma esfera e joga água por cima, a água não fica, ela cai. Nos dizem que a Terra é uma esfera com água grudada. Não dá para replicar isso em laboratório, e o nosso modelo de Terra plana é facílimo de replicar em laboratório. O que eles dizem não pode ser reproduzido em laboratório, e depois eles dizem para não usar o método científico. Irmão, eu uso o método científico. Sua teoria não se sustenta pelo método científico porque você nunca demonstrou em laboratório que a água vira uma esfera, e menos ainda que ela gire sem a água sair. Despedida? É isso que acontece quando uma bola de tênis ou de futebol se molha. Ao girar, a água é expelida, né? Então, é totalmente o contrário do raciocínio lógico. Para mim isso é fundamental, pois traz muito condicionamento. Desde criança nos ensinaram que era assim, e os cientistas confirmaram. No fim, você diz que é assim, sem refletir ou pensar. Mas o que é trigonometria esférica? Porque quando eu tento ver o navio se afastando, ele se esconde no horizonte. E você percebe que se pegar uma câmera P1000 e der zoom, cara, o navio ainda continua visível, cara. E essa trigonometria esférica, que viram números, você percebe que não bate. Que apesar de ter muitos quilômetros, a queda da curvatura não cobre os prédios. Dá para ver o skyline de Chicago e Maiorca de Barcelona, entre outros exemplos que não se encaixam no modelo deles. Mas as pessoas nem param para repensar isso. Cara, porque fomos condicionados desde pequenos. E é aí que entra tudo isso, cara. O cara tem papo da máfia de criar as crianças que estou, sabe? Eu também me lembro de um primado negativo dos teneicos, onde colocam uma estante enquanto estão dizendo o diálogo. E na estante parece como se fosse uma biblioteca. Está escrito ficção. Na estante de ficção colocam a Terra esférica e o foguete. Sabe, coisas assim. Vemos isso desde pequenos e nunca percebemos. Cara, e depois com o tempo você percebe que tem coisas sobre as quais você nem para pensar. Como a gente estava falando antes, cara, justamente eu te comentava, cara, sobre política e fazia aquela grande reflexão, Raul. Quando você falava das energias e de como essas entidades se alimentam e tudo mais. Agora, quando você vê o Pedro Sanches e olha para aquela cara que ele tem agora, o que você realmente acha? Um assunto muito curioso. Você já viu a evolução de Pedro Sanches desde que entrou no governo até o rosto que ele tem agora? Não assisto televisão. Procure não contaminá-lo. Não. Mas deixe-me descrever para você entender. Ele é uma pessoa fisicamente atraente, é um cara bonito, Pedro. Cara, eu o vi, digamos, por volta de 2019, talvez 2020. Certo, o rosto dele. Bonito, alto. Bonito? Não. Vamos descrevê-lo negativamente. Todos sabem o que ele fez e faz. Ele é um político e essa conversa está mais elevada. Mas à medida que seu segundo mandato foi avançando, evidentemente os casos de corrupção foram consumindo suas mentiras. Tudo o que ele prometeu na campanha eleitoral, ele não cumpriu. Ou seja, ele foi uma pessoa muito maquiavélica e perversa em seu desempenho na política. O rosto que ele tem agora? Maçãs do rosto fundas, olhos muito sem brilho, sim, muitas rugas, muito abatimento. E ele parecia uma pessoa consumida. A que vocês acham que isso se deve? Eu, basicamente, e falo isso sinceramente, já estamos em um nível muito mais profundo. Pedro Sanches sabe no que está envolvido. Ele está envolvido em lojas, embora não seja de nível muito alto, porque não está nas de nível máximo. Pedro Sanches, aqui nós temos famílias. Ele os enviou? Aqui temos família real, e as lojas mais sofisticadas são comandadas por elas. Depois começam a descer os presidentes do governo daqui. Tivemos um caso quando foi, por exemplo, o do PP de Fabra, aquele que construiu o aeroporto sem aviões.
relacionado a rituais, entre outras coisas. Mas digamos assim que a nossa política está bem mais abaixo dentro das lojas do que, por exemplo, a política americana. Que, como lá, eles não podem ter monarcas explicitamente, entende? Então, a monarquia já entrou nos partidos políticos. Se você olhar e seguir a descendência, verá que a maioria dos presidentes dos Estados Unidos tem vínculos com a família real da Inglaterra. E, no fim, tudo é família. São famílias reais, mas, digamos assim, não titulares ou que não são oficiais, digamos assim. A questão é que você já faz muitas coisas que te pedem, como isso do apagão, que também são coisas que são rituais massivos para enganar as pessoas e a população em geral para propósitos muito mais obscuros do que eles te contam. Então isso vai afetando ele. Já não é só o que é visível, como você disse, que aparecem os casos de corrupção, o prostíbulo do pai da mulher, tudo o que está aparecendo, cara, que já estão fechando o cerco para ele. Porque, por sorte, ainda existem juízes que continuam fazendo seu trabalho e vão nos ajudando a revelar todas essas mentiras. Mas já não é só isso que está desgastando ele, e sim que, em nível de frequência, por ser uma pessoa tão mentirosa, ele está vendendo não só seus semelhantes, mas também seus familiares para salvar a própria pele. Porque essas são brigas internas que eles têm por dentro. As entidades de baixa vibração estão devorando ele vivo. Então ele não só está drenado energeticamente por algo que o deprime e faz tudo dar errado, mas também entidades estão se aproveitando dele em nível energético, porque ele está vibrando muito baixo. Ele se aproxima cada vez mais dessa vibração sombria que muitos veem em videoclipes ou filmes de terror. E cada vez o vemos mais abatido. Agora dá pra ver, nem o cabelo cresce mais, por isso cortam tanto para não perceber que está caindo. Tá muito mais branco, ele envelheceu muito mais. Como você disse, as maçãs do rosto dele estão tão marcadas que parece alguém que não se alimenta bem. Ele está sendo levado pela baixa vibração. Ele tem muitos pactos, mas no fim todos buscam poder, certo? E por que você continua no poder? Aquilo que estávamos falando antes. Porque por trás disso também existem entidades muito obscuras que te concedem e te dizem: se você fizer essas coisas, vai continuar lá. Agora, você já vê o preço a pagar, meu irmão? Vale a pena pra você? Compensa? Ele tem tudo. Sim, ele vai curtir o verão no luxo com nosso dinheiro, pagando todas as festas dele, certo? Agora, como está Demacral? Como falam da família dele? Como estão todos os dias em todos os programas, colocando ele para andar, já que sempre descobrem mais verdades? Vale a pena para você? Muitos vão dizer: olha, irmão, mas o que ele tem de dinheiro na República Dominicana? Nada compensa vender sua alma. É assim? E isso é o que eles vão ter que pagar, cara. Quero Fazer uma pergunta para vocês agora. Vem do conhecimento que Raul tem da Torá e do conhecimento que você tem sobre os répteis e de uma passagem do Gênesis. Quando Deus a fonte castiga Adão e Eva, amaldiçoar a mulher dizendo que será dominada pelo homem e sofrerá no parto. Amaldiçoou o homem dizendo que a terra não lhe dará mais frutos sem trabalho e esforço. E amaldiçoa os répteis por terem enganado o homem. Gostaria de saber a visão de ambos sobre esse ponto específico. É interessante, que é ótimo. Por favor, Raul, ilustre. Olha, como tudo na Torá, é preciso decodificar e ver qual é a chave. Que segredo cabalístico há aí? Os cabalistas ensinam que a serpente, em hebraico se diz Nahash, está associada com o nosso cérebro reptiliano. Ou seja, nós, no nosso design biológico, temos uma parte do cérebro, que é o cérebro reptiliano, que é o que nos coloca em estado de sobrevivência. As elites mundiais e a força do mal, ele tem um trabalho fundamental, que é manter todo mundo em estado de sobrevivência. O processo de manipulação cognitiva, citado por Henrique, diz respeito fundamentalmente a esse cérebro reptiliano, porque é ele que te mantém ali, nessa vibração. Existem 3 castigos, não é? Raul? Sim, que Estão no Gênesis. no começo, Um para o homem, sim. outro... Para a mulher e outro para a serpente. Para os répteis. E o do homem, qual é? Do homem é que a terra não dará mais frutos. Não falo isso literalmente. Sim, mas... Que vai ter que suar e sangrar para obter alimento da terra. Ok, vou explicar de outra forma. Vou explicar de outro jeito. Isso significa que quando a alma encarna neste mundo, ela esquece sua verdadeira essência. Ao esquecer sua essência,
Ela se submete totalmente aos comandos do corpo e, assim, ao cérebro reptiliano, dono do corpo. Sempre que o corpo está em sobrevivência, onde as elites querem mantê-lo, e a força do mal, quer dizer que nesse estado você está submetido ao suor, trabalho duro e escravidão? Só nesse estado? Mas é que o ser humano tem mais cérebro, tem a parte do córtex, que é o que nos torna únicos e diferentes dos animais. Raciocínio, lógica e inteligência. Sempre digo, Deus nos deu cérebro para usar. Para chegar a conclusões complexas, não simples, complexas, chegar a conclusões como o privado negativo é uma conclusão extremamente complexa. Então, se você sai desse estado de sobrevivência, aí você pode chegar a conclusões muito mais complexas, que inevitavelmente vão te levar ao conhecimento da realidade e vão te dar a fome de conhecimento e a vontade de querer investigar e continuar estudando. E de mudar sua vida, de mudar de profissão, de deixar a profissão antiga, de tentar melhorar sua vida. Se não vai bem com seu parceiro, vai terminar? Uma revolução ocorrerá se ele te acompanhar, certo? Quero dizer que vocês sabem que há casais em que um vai para um lado, o outro vai para o outro, e que aí é muito complicado, né? Mas se você vibra em uma determinada vibração, então vai dar tudo muito certo para você. A serpente tem uma condenação, pois no videogame da serpente de Anahash, seu papel é ser derrotada. Aí você tem o arquétipo do arcanjo Miguel matando a serpente. Sim, o arcanjo Miguel é um dos 4 arcanjos mais poderosos, Mijael em hebraico, cuja função... O arcanjo Mijael, na verdade, é outro nome para Metatron, é Enoque. Voltamos ao arquétipo do ser humano que transcende a si mesmo. É um grande segredo cabalístico com Gematria 101. Então, o que acontece quando o seu Mijael interior mata a serpente? O que está te dizendo é que você submeteu seu cérebro reptiliano e, portanto, saiu do estado de sobrevivência? Você não é mais manipulável. É ótimo, irmão. E como estão as coisas? Como dissemos, tudo tem uma decodificação e muitos extratos nessa realidade. Se você quer entender a realidade, precisa notar que as coisas são multifatoriais. Como dissemos antes sobre o significado de Cristo, que não é necessário negar que Cristo Jesus existiu e se encarnou na Terra, porque essa é a natureza complexa da realidade. Caso contrário, não aprenderíamos tantas lições espirituais. Gosto dessa parte do texto porque ela realmente se reflete do outro lado, como você disse. Os répteis têm que pagar o preço por enganar o ser humano, realmente é assim? Os répteis que são canalizados pelos membros das famílias reais nos rituais de mais alto nível perpetrados pelas lojas Illuminati, onde humanos são sacrificados para abrir esses portais. E graças à genética que possuem justamente os membros das famílias reais, os répteis da 4ª dimensão podem ser canalizados por um curto período de tempo para comer humanos. Também, o que eles dão em troca ao membro da família real que está oferecendo seu corpo para que o réptil possa usá-lo e se alimentar. 10 minutos é pouco tempo, pois cansa muito energeticamente. Então, o que acontece? Que em troca, os répteis te dão conhecimento de como enganar a humanidade. E são os répteis que ensinam tudo sobre as frequências. Tudo sobre o primado negativo e técnicas de controle mental e engenharia social, como o confinamento e nos manter em escassez, etc. Então, isso realmente tem uma base real? Digamos assim, no plano físico, além de todos os raciocínios, no plano espiritual, no simbólico, etc, etc. Sim, então eu tenho uma pergunta, Casa. A visão de Henrique de que são realizados certos tipos de rituais para comer humanos para baixar a frequência da vibração com a teologia. Ou eu sei que não é a sua área com a Cabala? Sim, com certeza. E de fato está explicitamente mencionado na Torá, no hebraico original, os sacrifícios a Baal. A Moloque está nomeado. E também estão nomeados os atos de bruxaria e de maldição na Paraxá. Bilam, Balaque, no acordo entre Balaque e Bilam, que, bruxaria muito séria, muito feia e que gera, resultados muito ruins, né? Mas também nos ensina que quem recebe as maldições pode transformá-las em bênção. Isso é um super segredo. Então,
Moisés, o personagem Moisés, que já sabemos que é o nível de consciência mais elevado, Moisés é quem está capacitado para converter maldição em bênção. Assim, ele nunca ouviu as maldições de Bilam e Balac, apenas as bênçãos. Isso nos leva ao filme Matrix, onde chega um momento em que Neo não precisa mais parar as balas nem desviar delas. Simplesmente já não o afetam, ele virou o jogo. Seu poder de vibração será tão alto que você conseguirá transmutar vibrações externas. É assim mesmo, irmão. E o certo é que podemos comparar isso com muitas analogias. Mas se você não for capaz de repensar como funciona a natureza da realidade, nunca vai ser capaz de controlar certos aspectos. Então, para dar um exemplo mais básico disso, por exemplo, pelo conteúdo que fazemos, recebemos críticas diferentes, cada um por motivos distintos. Na verdade, superamos isso, pois nos fez evoluir espiritualmente, a não dar importância para os comentários, entende? Então isso te ajuda a trabalhar em si mesmo para entender que a gente fica com os comentários bons, que são 90%. Esses 10% de pessoas negativas tentando nos influenciar não nos afetam, entende? Às vezes isso até nos impulsiona a seguir. Estamos virando o jogo, como ele diz. Então é isso. Aproveitar cada lição espiritual para que possamos avançar espiritualmente e tirar proveito próprio de algo negativo que realmente era negativo e prejudicial para nós. Em princípio, É muito importante, aí me parece que é fundamental passar a mensagem especialmente para as pessoas que têm uma certa responsabilidade de divulgar. Porque afeta e me custa, porque afetam os comentários negativos e os comentários degradantes que o elogio enfraquece. E olha, com isso é preciso ter muito cuidado. Nem que te coloquem nos altares ou espetem agulhas, acontecerá uma coisa ou outra. Mas não se deve ter apego nem a uma coisa nem a outra. Ou seja, o apego não é só ter apego ao que é bom, também não ao que é ruim, a nada. E dessa forma você vai ficar muito mais livre para poder continuar cumprindo sua função de uma maneira muito mais subjetiva. E com cabeça, com córtex cerebral. Quando chega a hora, a razão deve dominar a emoção. Então, é aqui que faço uma pergunta. Estávamos conversando antes, fora das câmeras. Toda essa guerra, todo esse processo de divulgação que cada um em suas respectivas áreas está realizando tem como objetivo final despertar a consciência individual. Ou seja, não é tanto uma guerra social, mas sim um conflito espiritual, não é? É que eu rio, porque a pergunta está tão bem feita que a resposta que vou te dar, eu acho que pode surpreender. O objetivo da divulgação que você está fazendo é te despertar. E ao se despertar, você está despertando a todos. O exercício da divulgação que eu estou fazendo, o objetivo é me despertar, porque ao me despertar, todos despertam, e assim sucessivamente. É um ato muito individual, pois o bem da maioria não deve superar o individual. Como expliquei antes, o princípio é o mesmo. Então, tudo o que fazemos para divulgar aquilo que nos entusiasma, na verdade fazemos, sabendo disso ou não. O principal beneficiado é a própria pessoa, em consciência. E essa é a chave. Ganhe dinheiro, não ganhe dinheiro. Te critiquem, não te critiquem. Por isso, tudo isso tem que ficar no máximo. Mas o que isso te traz? O que isso faz você sentir? Como você se sente? Que desafios isso te traz? Já falamos sobre alguns desafios fora das câmeras, e isso é fundamental. E então, por nível vibratório e por ressonância, as pessoas que escolhem te ver ou te ver já vão se conectar com o seu nível vibratório. E é aí que elas vão começar a se contagiar. Mas por isso começa por você. A função é você. impulsione também as coisas como elas são. O fato de que, se você mesmo está transmitindo algo que realmente sente de coração que deve fazer, sabe? Então, como você mesmo disse, você atrai essas pessoas. Para dar um exemplo mais concreto, fui levado a buscar um conhecimento muito maior. Por isso, o que o Raul disse é totalmente verdade. Eu comecei explicando o primado negativo e tenho. Eu tenho todos os meus vídeos, exceto os 2 que foram removidos. Bom, foram removidos 4 ou 5. O YouTube tirou por strike. Declarações de crianças presentes nos rituais. Uma menina francesa explica de forma clara, além de um menino. O resto, felizmente, deixaram para mim.
E os dois do confinamento? Expliquei com o primado negativo e também foram banidos pra mim. Tirando isso, eu tenho tudo para que as pessoas vejam meu contexto e meu progresso desde o primeiro vídeo e as primeiras transmissões ao vivo. Disponibilizei tudo para mostrarem minha evolução. Sabe? Então, eu realmente fui o primeiro que descobriu sobre o primado negativo, porque é verdade, não existe nenhum outro idioma nem nada que tenha feito isso, sabe? Eu não sou uma cópia de nenhum canal nem nada do tipo. Isso foi graças a eu estudar psicologia e depois relacionei as coisas. E assistindo os Simpsons, minha mente se abriu. Boom. Pois bem, a história é que justamente eu percebi isso, mas quando eu comecei a apresentar provas, pessoas como Raul começaram a se aproximar e dizer: gosto muito do seu conteúdo, acho significativo. E misturando com o tema dele, boom, encontro mais primado negativo. E isso aconteceu com muita gente, sabe? E depois meus próprios inscritos, cara, de me escrever comentário: ei, Henrique, você deixou passar isso que estava na parede? Esse quadro e o outro me fazem melhorar, cara, sabe? E depois, com essa melhora, eu levo isso para outro nível, porque confirma ainda mais o que eu já tinha dito antes. Vou te dar o exemplo do último filme que analisei, o da Polly da Creche, que ninguém esperava ter primado negativo. Polly da Creche é do Arnold Schwarzenegger, sendo policial e acaba se tornando tipo um professor infiltrado numa creche de crianças pequenas. Crianças nunca são controladas, sempre foram bagunceiras, o primado negativo só aparece em certos momentos. Bum! As crianças sempre são apresentadas com um réptil inflável na sala de aula. Quando as crianças são apresentadas a Schwarzenegger, ele pergunta: com o que seus pais trabalham? As crianças vão à frente e dizem o que seus pais fazem. Você quer ver que ele coloca exatamente 13 crianças uma por uma, exceto 2 que aparecem ao mesmo tempo, e com o réptil atrás todas as vezes, com o piano à esquerda, que é o que as sequências representam. E com o número 11 que usaram tanto com as gêmeas e com tudo quando derrubaram as gêmeas. O que se pode dizer? Pois é, o número 11, o que aconteceu? O que meus inscritos perceberam? Eu disse, o menino número 11 é o protagonista do filme. Reparem, é ele quem aparece como número 11. Todos dizem, olha só, Henrique Calado de Schwarzenegger, hein? Bem à esquerda aparecem 2 flores, como 2 margaridas, que são o número 11. E eu disse, isso me chamou a atenção. E destaca muito bem, são em verde e dá pra ver o número 11 perfeitamente, sabe? Então você quer ver que encaixa bem em cima da cabeça do menino que eu tinha dito que era o número 11, entende? Então, tá tudo muito bem estudado, cada plano, cara. Não tem nenhuma figura que esteja ali por acaso em Hollywood. Estamos falando de orçamentos multimilionários, né? Então, quando eu percebi isso, é verdade o que o Raul diz. Na verdade, nós estamos despertando por nós mesmos, fazemos isso por nós. Se eu não tivesse o canal, não teria alcançado esse nível de compreensão da realidade. Porque eu me retroalimento do que aprendo, dos meus inscritos e das pessoas com quem colaboro. No fim, como você disse, se nos nutrimos, a consciência se expande para os outros. E eu quero te perguntar, Raul, como é possível transmitir paz? Como é possível passar uma mensagem de união quando o mundo está tão absolutamente polarizado e existem ideias que estão sendo impostas, que atentam diretamente contra toda a forma de viver que a fonte nos deu? É que não tem. Primeiro, é preciso confrontar determinadas mensagens antes que a paz impere. Não. A paz não é uma consequência de ter vencido várias guerras? Há várias coisas. A primeira, digamos que no ambiente em que estamos, que está impregnado da inteligência da fonte, pois é a fonte que cria tudo. Na mecânica quântica, e segundo Jacobo Rindberg, isso é chamado de lattice, o campo, a matriz, chame como quiser, é inocente, não julga. Ou seja, a semente que você plantar de emoção e pensamento é o que essa lattice, essa matriz vai te devolver, não julga. Se você está observando que no exterior há guerra, é para que você desperte da guerra que você tem dentro de si. Faz você enxergar aspectos de si mesmo. Ou seja, tudo o que acontece no exterior nada mais é do que um espelho que faz com que você deva se perguntar: para que eu estou vivendo isso? Para que eu estou vendo esse evento e não outro? Mas poderiam ser outros eventos que você vê, mas são esses. Não é acaso. Assim, quando você iniciar uma investigação profunda em si mesmo, como dizem os evangelhos cristãos, certo? Ao orar ao Pai no quarto, faça em silêncio e reservado, como diz o Evangelho de São João.
Pois é aí que você percebe que, na verdade, a Guerra Santa, a chamada Guerra Santa em hebraico, a guerra de Gog e Magog, é a guerra entre sua má inclinação e sua boa inclinação. A má inclinação interior vem do cérebro reptiliano da semente da serpente. A boa inclinação vem do nosso aspecto angélico, de níveis de consciência mais elevados. Então, a alma deve subjugar o corpo. O que acontece com a maioria das pessoas? A maioria das pessoas vive com o corpo dominando totalmente a alma, que fica anestesiada e praticamente inexistente. Assim, ao alimentar a alma, o primeiro efeito é começar a chorar. Eu já vi isso centenas de vezes. Quando eu tive, por exemplo, em aula ou em consulta particular, pessoas para quem eu falei de determinada maneira ou mostrei uma certa realidade, meditamos com letras hebraicas ou analisamos outros assuntos. Elevado? A lagrimacinha não é um choro como o das crianças, é a lagrimacinha. Ou seja, a alma foi decodificada e começa a se alimentar. E isso acontece. Por quê, Brau? A parte mais elevada do ser humano começa a assumir o controle. A alma, morta de inanição, de alimento espiritual, começa a se alimentar com o alimento correto. E o alimento correto é o conhecimento elevado. Esse é o alimento correto da alma. Os cabalistas diriam para você que são as letras hebraicas. Esse é o alimento da alma. O ser humano se alimenta de carne, de maçã, de batatas, mas a alma se alimenta de letras hebraicas. Ao meditar sobre letras hebraicas e ler os textos, você começa a entender a natureza da realidade. Não é obrigatório usar letras hebraicas, pois vimos que depende de cada pessoa. A ressonância conforme sua missão de vida será diferente. E por isso eu digo que não sou dogmático e que a Cabala não é para todo mundo. Não tem porquê. Me sinto muito elevado ao ler o Evangelho de manhã. Sim, É o alimento da minha alma. perfeito. Aquilo que faz sua alma se elevar, pouco a pouco vai te fazendo vencer as batalhas internas. Você vai perceber isso? Sim. Você se prepara e inicia seu dia. Em algum momento, reserve 5 ou 10 minutos para introspecção. Isso te recarrega. Você se reconecta com seus aspectos elevados e, ao final do dia, agradece por tudo o que aconteceu. Todos os aprendizados, as pessoas que você encontrou, o que o dia trouxe de bom para você e pelo que foi ruim que você viveu, também é preciso agradecer. Isso te ajuda a analisar pontos que precisa melhorar em si mesmo. Ou seja, na verdade, dentro do ruim e do bom, tudo é bom, porque tudo te ajuda a se elevar. Se você focar corretamente, claro, mas o foco deve ser sempre em você, para o seu benefício. No sentido de que, se eu tenho um benefício espiritual, pode ser que meu benefício espiritual contagie aqueles que se relacionam comigo. E isso é uma maravilha, isso é um sentido precioso da vida, que é muito importante, cara. Isso de Guerras e tal. Eu penso como você, sabe? Isso me leva a refletir que realmente às vezes as guerras são necessárias, sabe? Porque se você se vê nessa situação, tem que fazer algo. Então ninguém pegaria em uma arma e faria alguma coisa. Mas se a sua família está em perigo, é por isso que sempre fazem isso nos filmes. Isso já foi estudado psicologicamente, sabe? Por isso, antes que o mocinho do filme comece a matar todos os vilões, tem que acontecer algo muito grave com ele. Para justificar a violência que segue e acreditar que é ética, entende? Por quê? Ah, mas é que ele matou minha filha e minha mulher, então eu posso matar 80 pessoas em vingança, entende? Então, no que está acontecendo? Por um lado, temos esse aspecto que você mencionou. Há pessoas que você não pode controlar, porque ganham muito dinheiro com a guerra. Os próprios fabricantes de armas, e por aí vai. E assim, pessoas que têm certos interesses e outras não. E que sempre vai haver esse tipo de conflito. Depois, ao vermos de outro ângulo, notamos como as pessoas que realmente viveram as guerras ficaram destruídas. E estiveram lá e viram como explodiu a cabeça do seu melhor amigo com quem tinham treinado, e perderam todo ao seu pelotão, e só ele sobreviveu e perdeu os 2 braços ou uma perna, algo assim. Você os vê chorando e diz, as guerras te destroem, ver quem passou por aqui também te destrói? O que você aprende de lições espirituais, se puder evitar, procure não ter guerras nem brigas, se puder evitar. Chegando a certo ponto, estou com você, irmão. Às vezes é inevitável, e quando isso ocorre, é preciso aprender lições espirituais mais difíceis.
Espero que quando chegar a hora não haja guerras e alcancemos esse objetivo. Mas ainda falta muito para isso, hahaha. Senhores Henrique e Raul, foi um enorme prazer tê-los aqui. A verdade é que depois de um dia muito difícil que tive, recebi vários ataques. Essa conversa me fez bem, vou embora mais calmo. Olha, Sintam-se em casa, sempre bem-vindos. Muito obrigado, irmão. sempre que For possível combinar, principalmente com você, Raul. Temos outro programa pendente para conversar. Sobre as profecias do tempo, tema de Noé. Muitas coisas ficaram pendentes para hoje, mas é bom deixar coisas para depois, porque senão as pessoas podem até ficar saturadas. É importante ir tema por tema e destrinchar tudo muito bem. Henrique, um prazer. Ouvi você falar. Sobre o primado negativo. Se quiserem se despedir, dizer algo para a câmera antes de... Bom, eu nada, irmão. Dizer pra todos que as coisas são como são. Você faz um trabalho incrível, irmão. Arriscar muito. As coisas são, como falamos agora. Energeticamente. Cara, a sua luta, digamos assim, desgasta muito. Então, irmão, te parabenizo de coração por tudo o que você está fazendo e tudo o que está realizando, por ser corajoso e não se calar. Raul, irmão, meu sincero agradecimento. Você me ensinou muito, me abriu muitos caminhos e sabe que fez com que eu não só evoluísse espiritualmente, mas também pudesse avançar. Obrigado de coração pela ajuda na minha pesquisa sobre primado negativo. Bom, então, meu agradecimento é muito profundo aos dois, ao Jota, porque ele está fazendo um trabalho incrível e porque você está, na minha opinião. Não sei se percebe, mas está elevando muito a consciência dos ouvintes. E isso é algo que não tem preço, não pode ser comprado com dinheiro, então eu agradeço muito o seu compromisso com a elevação da consciência. E você, Henrique, isso que disse, nos conhecemos há tempos. Tempo. Você já sabe o quanto eu te admiro, já sabe que, bom, assim que descobri o material que vocês trabalhavam, me pareceu uma verdadeira bomba. Reitero a toda a audiência que é um prazer estar nesta casa e me sinto muito à vontade. E que onde me permitem falar com liberdade e explicar e divulgar aquilo que eu penso que é benéfico para a humanidade, eu sempre estarei atento. Ou seja, muito obrigado a todos, tá bom?